A gente já vai apresentar aí? Não, vambora. Então vamos começar, oficialmente. Eu quero te fazer uma pergunta. Não, pera aí, irmão. Vamos fazer a apresentação nem começou. institucional aqui. Vamos fazer a apresentação Mas breve. a gente não ia fazer. Não, mas só uma breve institucional aqui, porque hoje, e eu queria começar aqui, já queria começar esse podcast fazendo um brinde. Saúde. Esse podcast hoje começa de um jeito diferente. Vai começar fazendo um brinde com esse cara, que é o criador, junto com o Dudu, de tudo que tá acontecendo aqui, ó. Eu vou beber, eu tô falando, tem que ser uma coisa de cada vez. A gente Então, bebeu aqui, ó, antes. Lohan e Dudu, os criadores dessa marca espetacular, que hoje não se resume só a desinchar, hoje é um ecossistema de produtos, de, cara, wellness, de bem-estar, de saúde, de praticidade. De comunidade. De comunidade, exato. Ô Ló, o negócio é o seguinte, velho. Tá certo que tudo que tá aqui, a gente até falou que a mesa é sua, mas hoje, velho, você deixa pra falar sobre a Desinchar, sobre a Super, nos outros podcasts que você for convidado. A gente hoje vai falar de Lohan, beleza? Tá Bora. preparado? Não, porque eu acho que assim, também tem um ponto. Posso começar falando uma coisa, então? Pode, por favor. Primeiramente, estou muito feliz Seja aqui bem-vindo, com o convite. né? Obrigado. Bem-vindo ao K-Cast. A gente tá falando disso há um tempão, né? Desde o Desde início. o primeiro episódio, eu acho. Exato. E tentando alinhar a agenda, mas eu tô feliz pra caramba de estar aqui. Até que enfim o cara vem em Belo Horizonte. Tá bicho. louco. Tá maluco, arrancamos o cara lá de São Paulo pra ele vir aqui. E aí, cara, primeiramente, vai ser muito diferente, eu acho, né? Porque já fui em alguns podcasts, mas esse aqui especialmente é o que eu tô mais animado. Legal. E até mais nervoso, porque eu sei que vai vir... Porque contar a história da empresa é fácil, né? Não, Mas... e hoje aqui você tá na entrevista, pô, até com amigos também. Exatamente, né? isso é muito bom de falar, porque é a primeira vez que eu gravo um podcast que são realmente grandes amigos que eu tenho, então é um prazer enorme estar aqui com vocês, feliz pra caramba. Legal demais. Obrigado, seja bem-vindo. Ô, Guelma, o Loris, no fim do dia, ele é meio meu confidente, assim, né? Eu sei. Então ele sabe de tanta coisa da minha vida e então, assim, como eu gravei, até a gente postou, né? Eu postei lá no nosso Instagram do QI, assim, tava difícil pra caramba de ficar batendo um roteiro, de achar um formato que fizesse sentido. Aí, Loris, ontem eu e Guelma na nossa weekly, né, de toda quarta pra falar, enfim, velho, a gente deu uma chutada de balde. A gente tem aqui como nosso guia, mas a gente... Tô cagando e andando por esse roteiro aqui, velho. Sair daqui bastante. Mas vamos lá, antes vamos falar institucionalmente, sejam bem-vindos ao K-Cast, o podcast onde a gente mistura hard, soft skills, mais as histórias que ninguém tem coragem de contar. E eu vou te falar rapidinho, peraí. A pergunta é, hoje ele vai contar a história que não, ninguém ele vai teve coragem ter que contar, mas olha, hoje é um episódio tão disruptivo que essa fala é minha. Então, beleza. Então, fala agora, eu sou Bernardo Babo. Eu sou Bernardo Babo. E eu sou Vitor Guelma. E eu não sei sua fala de cor, mas o objetivo aqui é realmente ter uma conversa disruptiva, histórias que ninguém teve coragem de contar e transformar hard soft skills em histórias verdadeiras, Exato. enfim. Então vamos lá, patrocínio que a gente tem... Nós vamos falar do patrocinador que tá sentado aqui. Não, por favor, né? Agora é a hora mais importante. Eu nem gosto de falar patrocínio, é parceiro, né? Nossos parceiros, a Minimal Club. Eu, mais uma vez, não vou falar o nome dos caras, mas estou sempre usando. E tem lá o nosso cupom, entra lá. Inclusive lançaram a jaqueta bomber que eu falei no episódio passado, até agora eu não recebi. O nosso cupom da Minimal é KICast15. E temos também um parceiro incrível, que é a Desinchar e a Super Nutrition. Pô, baita né? empresa, hein? Como Será é que que é esse isso cara um aí? dia vem aqui? E vamos falar aqui, ó. Gostaram? Gostaram? Bom demais, Esse aqui, ó, lixinho. Desinchar pra já, lixinho, saúde de novo. Novidade. Agora você pode brindar Novidade, e beleza. tomar. Aqui, agora aí o você Babo tem que fala, Eu tomar, tomei né, Babo? antes. Puta merda. A gente tá tomando agora de lixia, mas o objetivo é acabar com as duas caixas. Vambora. Fechou? E pra mim o problema é que hoje eu já tomei hiperdosagem de creatina. Não, Eu já tomei tomei creatina também. pra treinar de manhã, eu já comi 3 Por isso você tá dadinhos. forte e bonito desse jeito, tá Eu já vendo? comi É, 3 Desinchar. dadinhos, eu já comi 3 dadinhos daqui da creatina, e aí agora eu tô nessa. Bom demais. Bora lá. Hoje é diferente, hein, irmão? Porque o cara é amizade ali Ficha com técnica tudo. de Lohan aqui. Eu vou te falar que, cara, eu acho que é um dos nada. podcasts que eu tô mais apreensivo, assim. Não, porque eu não sei fica tranquilo. O que eu vou falar, não. Eu tenho certeza que vocês vão me deixar sem palavras. Eu tenho um caminho pra gente começar aqui, que tem uma parada que eu curto demais, assim, conheço a história do Lohan, pela amizade que a gente tem, grupos que a gente frequenta em comum, etc. Mas tem uma palavra, cara, que eu gosto muito, que acho que representa muito você e Dudu juntos na jornada, que é a inquietude. E, cara, a gente tava até almoçando antes de vir pra cá e falou assim, pô, uma das ideias que eu tive foi criar o aplicativo de rotativo digital. E aí, poxa, vocês sempre tiveram essa criatividade. Da onde isso vem? Da onde vem essa inquietude do Lohan
que fez ele hoje criar esse ecossistema, essa comunidade, toda essa, poxa, grande visibilidade que a Desinchar tem hoje, não só a nível nacional, mas a nível mundial. Você até contou agora no almoço também. A Desinchar está em 9 países, se não me engano. 7 países. 7 países. Mas da onde vem essa inquietude, cara? De onde vem essa marca do Lohan e que inquietude é essa? E como ela contribuiu para você construir, junto com o Dudu, com o time, com toda a equipe, sócios, investidores, etc., tudo que vocês fizeram para chegar até onde vocês estão hoje? Cara, no meu caso, eu acho que veio desde criança, assim, sabe? Tipo, na minha trajetória, eu sempre sonhei em empreender, nunca imaginei outro caminho. Assim, desde 4 anos de idade, eu brincava em casa, pedia terno e gravata, né, pra minha mãe, porque era o estereótipo da época, né? Eu era um empresário, não um empreendedor, e ficava brincando dentro de casa de empreender. E eu via... a minha mãe com vários pequenos empreendimentos que ela teve no decorrer da vida também, e eu acho que isso me inspirou. E aí, eu acho que quando você encontra também, junta essa paixão pelo empreendedorismo, né, que poderia ser quando eu era criança, ser empresário, o dono do seu próprio negócio, ou ter qualquer coisa que seja, com você encontrar também algo que tem um propósito maior, que foi o que a gente acabou encontrando com a Desinchar, aí junta as duas coisas, porque você faz alguma coisa que realmente... Pô, eu sou consumidor número 1 dos meus produtos, entendeu? Eu faço alguma coisa que eu realmente acredito. E aí, essa inquietude vem justamente para poder sempre estar criando coisa nova, lançando coisa nova, porque é gostoso demais, pelo menos para mim, pro Dudu também, lançar um produto que as pessoas possam, de fato, aqui pegar fisicamente, experimentar, sabe? Viver essa experiência, assim. Velho, assim, até uma pontuação, voltando no que você falou... Eu sou seu amigo, sei lá, deve ter uns 20 anos. E eu me lembro... Pra mais. E assim, quando você falou, pedia terno e gravata e tal, cara... A sua mãe, ela sempre foi uma impulsionadora, né? Ou seja, ela sempre te estimulou demais nesse sentido a desenvolver coisas, enfim, teve uma mente, de certa forma, à frente do seu tempo. Mas eu lembro que quando a gente ia lá pra sua casa, a família, aquela coisa toda... Velho... Era sempre uma aula, assim, sobre alguma... Sabe? Sobre como fazer alguma coisa ou algum ensinamento. Então, assim, eu acredito que, você tinha isso todo dia dentro de casa e isso pode ter, com certeza absoluta, te impulsionado. Agora, você chegou e falou logo na sequência, eu e Dudu, obviamente, vocês são sócios, hoje tem o Dani também. E hoje, no meu negócio, eu passo por uma coisa que ainda é um incômodo, que é não ter ninguém para compartilhar. Então, óbvio que a gente vai revisitar vários assuntos, mas eu queria começar disso porque a empresa surgiu com vocês dois desde o início. Quão importante foi ter um sócio desde o dia 0 aí para fazer isso? Mesmo que você tenha tido uma bagagem anterior a tudo isso, mas com o seu... E eu posso complementar? Pode. Quão importante foi ter um sócio, mas quão importante foi também escolher bem um sócio. Legal. Porque, cara, a sociedade é um casamento sem algumas outras partes. Eu até escuto muito que não é uma escolha, né? Acontece. Né? Você não falar, esse cara vai ser meu sócio, é meio que uma coisa que... Você vai criando sinergia, vínculo, valores, né? Etc. Mas em algum momento você toma uma decisão de, cara, esse cara aqui óbvio. Vai caminhar comigo, não, total, entendeu? Nós vamos caminhar juntos. Porque, de fato, a gente vê muitos negócios dando pau por problemas de visões diferentes de sociedade, etc. A sociedade pode ser a coisa mais incrível, pode ser a coisa mais difícil, né? E na maioria das vezes é os dois ao mesmo tempo. Exato. Então, mas respondendo uma coisa de cada vez, ter um sócio é legal demais porque naturalmente empreender é muito solitário, né? E inclusive eu conheci o Dudu justamente por isso. A gente tinha essa solitude em comum, né? Exato, e não só isso, essa paixão pelo empreendedorismo. Então a gente lia os mesmos livros, gostava dos mesmos assuntos, estava ligado nas mesmas tendências. Vocês testavam ideia pra caramba, pra caramba, e a gente ficou amigo através disso, assim, sabe? E eu até ouvi vocês discutindo isso em outros podcasts aqui que eu escuto todos, né? E assisto, inclusive. Muito bem. Que, assim... A sociedade, né, se ela não for muito bem alinhada ali, ela pode trazer diversos problemas. Mas se você tem um alinhamento, e eu acho que o que faz, respondendo até a segunda pergunta, né, o que faz a maior diferença numa sociedade é alinhamento de valores para mim. Então, se você e a pessoa com que você tá construindo esse casamento, né, essa sociedade, tiverem valores alinhados, o resto se resolve. Entendeu? E tem muito aquilo também de saber dar a mão nas decisões um do outro. Eu acho que é uma das coisas que fazem a maior diferença. Então, você tem uma sociedade 50-50, que é a mais difícil de todas e é a mais comum, né? No nosso caso foi a mesma coisa. Cara, se um acredita numa coisa,
eu tenho que ter momentos que eu vou acreditar também. Fala, mesmo que eu não acredite, eu vou falar, beleza, vambora. Mas entra confiança vambora, também. É igual no relacionamento, assim, uma hora um tem que ceder, Tô né? aqui pra te sustentar. Exatamente. Também, pra te E, cara, deu errado, beleza, nós dois topamos, acordamos, testar aquilo, por mais que eu não acreditasse, deu errado. Não é botar o dedo na cara. Não é por isso que eu vou esfregar na cara, que eu acho que tem muito isso, né? E a relação com relacionamento amoroso é a mesmíssima coisa, né? É a mesma coisa, cara. Definitivamente um casamento. Então, se você tem essa sabedoria de saber a hora de ceder, saber a hora de ouvir, e o outro também, porque tem que ser uma via de mão dupla, aí eu acho que você tem um caminho para uma sociedade boa. E a melhor parte é isso, é poder compartilhar não só as dificuldades, mas as vitórias também. Que isso é muito legal. E fora a transparência que você tem que ter com o seu sócio, né? Total, eu acho que é o nível mais avançado de amizade, né? Agora, falando nesse negócio de vitória, só dar um adendo aqui. Cara, eu vou ser vulnerável aqui. Eu tenho uma dificuldade muito grande, isso que eu só acho que eu sou muito bitolado com o resultado. Então, sabe aquela parada assim, meio de... Pô, conquistou um negócio, aí você mal celebra, você já quer o próximo. Cara, eu sou exatamente você tá ansioso já pro próximo, sabe? Ô Guilherme. E aí eu tava num curso, até do Márcio, lembra lá do Márcio? Tá. Ele Sim, falando que o seu cérebro, ele só registra as conquistas que você celebra. Nossa, isso é forte. Se você não celebrar a conquista, o seu cérebro não registra aquilo como uma conquista. E aí, obviamente, ele pode chegar num limite que vai te ferrar, né? Porque você não comemorou, você não deu aquela esvaziada. Eu acho que eu tenho muito isso que o Guilherme falou. Cara, também, isso pra mim é muito difícil. Porque eu tenho muita dificuldade com quando isso. Quando eu atinjo um objetivo, eu acho que você deve sentir a mesma coisa. Ele já nem importa mais. Não. Já passou, cara. Exato. Já atingiu. Então já tá pensando no outro. E aí você nunca para. O cume da montanha que você viu quando você tava lá embaixo, quando você chegou, falou, beleza, tem mais uma. Exatamente. E aí você nunca para fazer, o que é muito importante, que você falou, eu nem sabia disso, né? Mas você poder comemorar não só as grandes vitórias, mas as pequenas também reforçam o comportamento. Total. Né? Eu tenho visto, eu tava vendo, agora eu não lembro quem foi que falou isso, mas você ter o hábito de celebrar pequenas vitórias, muito pequenas mesmo, e às vezes até sozinho, te trazem grandes reforços comportamentais. E só um adendo a isso, essa comemoração não necessariamente precisa ser esbanjando alguma coisa. A comemoração pode ser interna, gastando dinheiro, né? Ela pode ser reflexão. Tipo, você uma festa, né? Que a galera, mas pode ser pode ser um banho empolgado, falando, vamos, deu certo. Cara, pode ser uma oração. Velho. Pode ser uma oração. Pode ser uma reflexão interna. Falar assim, cara, obrigado por ter conseguido hoje dar conta de ter feito isso, sabe? Ô Lores, obviamente, assim, eu conheço a sua história bem a fundo. E assim, teve uma vez, né? E aí quando eu falo que você foi meu confidente, tava passando por um momento difícil, né? Não preciso ficar petecando aqui, mas com o adoecimento do meu pai, tava passando por um momento emocionalmente fragilizado mesmo, assim, não tava conseguindo equilibrar os pratos. E aí você me passou, tipo, uma oração que você faz com frequência, bem grande, inclusive. Gigante. Obviamente eu não consegui decorar, mas assim, dava uma cacetada de coisa ali. E o tempo todo, aquela oração, aquele texto, no fim do dia também é um auto-impulsionamento, um motivacional que você faz consigo mesmo, né? Cara, e eu sei, assim, por te conhecer, e aí, como eu falei, é difícil falar, assim, hoje aqui no podcast, mas eu sei que você faz esse trabalho consigo mesmo, né? Igual um carrinho de fricção, você dá essa ré para pegar esse impulso emocional a vida toda. Isso veio desde essa época que você pedia terno de presente? Como é que você conseguiu construir esse viés, assim, de se auto-instruir para essas coisas? Cara, isso aí com certeza veio da criação da minha mãe, sem dúvida nenhuma. Ela sempre teve esse hábito na gente de colocar crenças positivas, né? E aí você pode fazer isso através do auto-reforço, né? Falando alguma coisa que você quer que aconteça, mas a minha vida inteira, ela sempre reforçou muito a seguinte premissa: tudo que você acredita se torna realidade. Né? Então, a partir do momento que você acredita com 100% de certeza que aquilo vai se tornar realidade, por que aquilo não se tornaria realidade? Né? O que é realidade? O que é a verdade? Isso o que você acredita. Isso fez com que sua cabeça fosse extremamente positiva, mesmo nas adversidades dos momentos. E mais do que isso, vive, né? cara, mesmo as coisas que você não acredita que você é capaz de fazer, se você se repetir por um tempo determinado que você é capaz, você vai começar a acreditar que é. É igual a história do hábito, né? No fim do dia, você modula a sua cabeça. O Gelman estuda muito isso, né? Acho que tem uma conexão gigantesca nisso. Eu acho que isso do reforço ali, né? Do pensamento, ele te desbloqueia a conseguir
botar o esforço necessário que é para fazer coisas extraordinárias. Porque eu acho que as pessoas subestimam muito o quão difícil é ter um resultado muito grande em alguma coisa que você queira, né? Tudo que você quiser ser bom de verdade, você vai ter que botar um resultado desproporcional. E para você conseguir botar um resultado desproporcional, ou você tem que ser um otimista nato, ou você precisa colocar na sua cabeça, cara, eu dou conta, eu consigo fazer aquilo, né? Mesmo que você esteja falhando e fracassando em todas as tentativas, né? É legal essa reflexão, porque normalmente a gente fala muito sobre crença limitante. Sobre a crença negativa, a crença que te bloqueia, a crença que te segura, a crença que te trava, etc. E aí você pode ter também, do lado oposto, a crença de reforço, a crença positiva, a crença que te faz crescer. A crença ilimitante. Exato. O lance é, a crença limitante, ela te coloca na régua da mediocridade, né? Então, assim, se você fizer, eu odeio essa palavra, né? Mediocridade é o meio do caminho, você nunca vai exponencializar aquilo. Então, assim, e até por isso comemorar as vitórias é importante para que você consiga destravar isso na mente, né? Tem uma frase que eu gosto muito que é, o que você foca expande. Então, isso que você falou da crença negativa, tem muita gente que foca muito em deixar de fazer algo que é negativo. Mas se eu te pedir pra parar de pensar em alguma coisa, o que você vai fazer? Se eu te falar que agora... na hora. Não pensa no elefante, você vai pensar no elefante. Hora, exato. Né? Então, isso eu acho que eu aprendi muito em casa mesmo, cara. Se você quer mudar uma crença negativa, foca em outra crença positiva pra substituir. É igual hábito, não tem jeito de ao você... Ao invés de ficar querendo tirar a negativa. Não tem como você eliminar um hábito negativo. Não tem como um fumante falar assim, pare de fumar. Você vai ter que substituir aquilo ali por um hábito positivo. E é a mesma coisa com crença. Legal demais. E um ponto que eu queria te perguntar, olhando nessa questão de chamar aqui de crença positiva, que foi o termo que você usou. Vocês já vislumbravam desde o início, na mentalidade, na mentalização mesmo, cara, de poxa, a Desinchar vai chegar onde ela chegou? Vocês tinham, cara, esse sentimento assim? Cara, de poxa, você lá na faculdade, junto com o Dudu, começando o negócio, foram na feira lá nos Estados Unidos, foi onde surgiu lá aquela tese do chá, etc. Que acho que vale até também brevemente contar a história, porque ela é bem interessante. E tem o case do Dudu, que ele é um viciado em registrar marca. Nossa, que eu sei também. absurdo. O cara é doente em registrar marca, mas enfim, isso é uma outra pauta que vale comentar também. Eu li o livro dele falando Mas isso. vocês tinham já essa visão de, cara, de olhar e falar assim, cara, esse negócio aqui vai ficar grande pra caramba. Cara, nós vamos ter um negócio aqui que nós vamos exportar pra 7 países, vendendo o Brasil inteiro, uma linha de produtos. São quantos produtos? Olhando super... no grupo todo, uns 140, eu acho. 140 produtos e tal. Vocês tinham essa mentalidade, cara, desde o início, assim? Cara, sim e não. Eu vou te responder. O não porque não tinha... É impossível saber o que vai acontecer. Sim, você tem que dar só o primeiro passo ali e esperar ver o que acontecer. Então, a gente não conseguia vislumbrar, imaginar que seria do jeito que foi. E nem que seria com o Desinchar, necessariamente. Mas o sim vem da gente ter certeza absoluta que a gente ia conseguir fazer um negócio grande. Que é o que a gente sempre sonhou. Então, a amizade com o Dudu começou assim, cara. Cada um tava trabalhando no seu próprio negócio, a gente ia pra casa do outro. E cada um trabalhando no seu negócio, mas sempre vislumbrando. Cara, nós vamos achar um negócio gigantesco, nós vamos fazer um negócio gigantesco. E não necessariamente era junto, né? Mas, assim, sempre vocês com uma compartilhavam ânsia... conhecimento e sempre tal. com uma ânsia muito grande de fazer um negócio que fosse muito relevante. E aí, com o Desinchar, aquele negócio, a gente ficou 2 anos pra tirar a ideia do papel, né? Foi um negócio extremamente difícil, tanto pelas dificuldades, quanto pela falta de foco também, né? Pô, tinha 20 anos querendo fazer 1 milhão de coisas ao mesmo tempo. Eu tenho uma pergunta sobre isso. E aí, a gente se preparou durante esses 2 anos para conseguir abraçar a oportunidade quando ela chegasse, porque a sorte nada mais é do que você estar preparado para a oportunidade quando ela chega, né? Ela pode bater na sua porta e você não está pronto. Então imagina, viesse uma demanda gigante do chá e eu não conseguisse produzir, eu não conseguisse distribuir isso. Então a gente se preparou mas a gente não conseguia imaginar que seria na velocidade e da forma como foi. Tem uma frase que eu gosto muito, só uma adendo, você falou de sorte, a frase assim, ó: a sorte, ela até bate na porta, mas se você não girar a passaneta, meu amigo... Exatamente. Ela não entra, não. Tem um amigo meu que fala, não adianta nada você ter a faca e o queijo na mão se você não tiver fome. Então, assim... essa é muito boa. Cara, mas é o seguinte, eu fiquei... Não, absurda. Dudu, sem ser o seu Dudu Geonon, trabalhou comigo na BMW. Cara, eu te ouvi falando aí sobre ficar os 2 anos nessa fase. Eu até lembro uma vez que eu fui na casa do Dudu te encontrar, não lembro pra quê, tava os dois, eles usavam uns óculos, velho. É um óculos com uma lente amarela.
Cheguei lá, os dois na sala, com óculos, Gillette amarelo. Gillette. Não, pra trabalhar, velho, por funk, causa de tela e tal. Tava à noite, os dois numa mesinha, na função ali, sabe? Você via que os caras estavam meio virados ali de muita rotina de trabalho. Depois do IBMEC, né? Vocês encontravam não, à isso noite. era um pouco depois. Vocês encontravam à noite. Mas olha que loucura, velho. Assim, e aí eu quero que você se explique sobre isso, porque eu enxergo talvez uma incompatibilidade do que a sua cabeça pensa hoje. Vocês ficaram 2 anos modulando e se preparando para a oportunidade, e hoje talvez a sua maior visão sobre o negócio é faça o simples, né? Eu queria entender essa desproporcionalidade dos 2 anos que vocês ficaram se preparando para o que hoje é a sua visão de fazer o simples. Legal. Porque, em tese, você não fez o simples lá atrás como você pensa hoje, certo? Ou não? Cara, eu acho que sim, se for parar pra refletir, porque eu acho que o conceito da simplicidade nem sempre é óbvio pra todo mundo, Claro. mas... Que é qual pra você? Pra mim, fazer o simples não quer dizer que é fácil, nem que não é difícil, né, tipo... Complexo. Tem mais a ver com velocidade. Na verdade é o seguinte, eu vou dar um exemplo pra exemplificar aqui. Se você quer emagrecer, o que você tem que fazer? Comer Dieta. menos caloria do que você gasta. É simples isso, né? É fácil. Não. É muito mais fácil falar do que fazer. Mas é porque é exato, né? Exatamente. Então, você quer ter mais dinheiro, então gasta menos do que você ganha. Isso é simples pra caramba, pô, mas vai fazer na realidade, sabe? Então, eu acho que esse que é o conceito de simplicidade. Na maioria das vezes, a gente tem a tendência de hipercomplicar as coisas, né? Então, você quer atingir um resultado, o mindset de simplicidade que eu falo muito é isso. Cara, qual é o resultado que você quer atingir? Então, qual que é a coisa mais simples que você pode fazer? Qual que é o comer menos do que você gasta? Qual que é o gastar menos do que você gasta, sabe? E aí você consegue entrar em movimento, né? Porque eu acho que o que é mais difícil no empreendedorismo é esse movimento inicial. Que é muito difícil você tirar uma ideia. Sair dessa rampagem, né? Exatamente. Tirar o negócio do papel. É que eu falo assim, tem 3 fases. Tem a fase do 0 pro 1, do 1 pro 10, do 10 pro 100. Cara, tirar do 0 pro 1 é pra poucos. Sabe uma analogia que funciona com isso? Dinheiro, velho. É número, né? Assim, se você for colocar proporcionalidade para chegar, por exemplo, de investimento, chegar no 1 milhão em investimento, beleza. É muito mais difícil chegar no 10. Pois é. Vai dobrar depois, né? Então, assim... Não, é muito difícil. E mais do que isso, né? Até você conseguir entrar em movimento ali, a sua cabeça fica te sabotando o tempo inteiro. Exato. Então, eu tô vivendo isso de novo com conteúdo agora, né? Acredito que você viveu isso. Exatamente. Recentemente. O conteúdo você já coloca como secundário há algum tempo, Há muito tempo que eu procrastino gerar conteúdo, por 2 motivos. Um por falta de tempo e outro por desculpa mesmo, esfarrapada. Mas será que faltou fome nesse caso? Você tinha a faca e o queijo na mão. Você é bonitão pra caralho, tem uma empresa foda... formador de opinião por uma série de coisas. Não é fome, cara. Acho que é uma questão de prioridade. Sabe a prioridade dele era o negócio. Assim, mais do que isso, cara. Eu acho que é aquilo que a gente falou do resultado que você quer ter. Como eu quero ter um resultado foda, eu sei exatamente o esforço que vai me demandar, sabe? E o preço que eu vou ter que pagar pra isso. E às vezes eu não estava pronto ainda, ou pelo menos eu não queria, né, entrar nesse movimento de novo, de pagar esse preço. Até que eu tomei a decisão agora, tô pagando o preço, tô aprendendo ainda, né? Tô começando agora. Mas pra tudo na vida que você quer ter um grande resultado, você vai ter que pagar o preço disso. Sacrifício, velho. Não tem jeito. Exatamente. Você tem que fazer. Exato. Cara, e nessa jornada, né? Mesmo com a empresa crescendo, você até falou sobre a solitude, né? E aí, mesmo com sócio, com a empresa crescendo, teve algum momento que você chegou e falou assim, putz, estou sozinho. Independentemente de ter a figura do seu sócio, de compartilhar tudo aquilo com ele, mas um sentimento meio vazio como empreendedor. Rolou isso já? Cara, eu vou te compartilhar uma coisa mais pessoal, né? Assim, quando eu tinha 20 anos, na época da faculdade ali, quando eu estava empreendendo, no começo da Desinchar também, eu tomei a decisão, você sabe disso, de abdicar completamente de lazer na minha vida, por um determinado tempo, né? Eu já vinha, eu tava ali com 20 anos, mais ou menos, já vinha de um bom tempo tentando empreender e tudo dava errado, e aí eu tomei a decisão de me trancar dentro de casa, ficar 3 meses sem sair, li 27 livros, eu só ia parar de aprender o dia que eu tirasse minha ideia do papel, né? Que foi o que eu fiz com o meu primeiro negócio lá atrás, de curso online e tudo mais. E aí, esse momento de realmente abdicar ali de pagar o preço, né? Traz essa... Como é que eu vou dizer? Essa... Consequência também. Essa recompensa, né? Eu falei consequência pela solitude, né? Mas com certeza. Exatamente. Mas aí, o que eu tava falando? Então, nesse momento que eu li esses livros e tal, eu também fiz um planejamento de 10 anos, que era o que eu queria alcançar. Que era o quê?
Então, não, com uma cabeça era uma de 20, série de hein? coisas, né? Absurdo assim, isso. E o que eu fiz? Eu falei assim, cara, para eu conseguir botar um esforço desproporcional, eu vou ter que ter objetivos à altura, né? E na época eu tava lendo um livro do Grant Cardone que chama 10X, que ele falava assim, cara, se você tem um objetivo, coloca ele 10 vezes maior. Porque aí você vai colocar muito mais esforço e se você atingir metade, já é 5 vezes maior do que o que você queria inicialmente, né? Legal. E aí eu botei isso no papel e tal. E aí, agora eu vou fazer 32 anos semana que vem. Com 30 anos eu fui ver aquilo ali de novo, né? Pô, dar o check naquilo ali. E aí eu vi que eu tinha atingido vários daqueles objetivos, alguns não, mas a maioria sim. E é legal que você até esquece às vezes, né? Depois que você vai refletir, pô, atingi tal os objetivos. E aí, nesse momento que você perguntou, né, da solitude e tudo mais, mas a partir do momento que você vai atingindo objetivos, é muito importante você conseguir visualizar os próximos, né? Que é aquilo que a gente estava falando. De até celebrar o que você já conseguiu, que às vezes a gente falha nisso. Não, falha muito, mas cara, você conseguir, né? Às vezes é solitário ali, você tem que falar, pô, qual que é o próximo passo agora? Às vezes você não consegue visualizar. E para mim, pessoalmente, esse marco dos 30 anos foi difícil por isso. Qual que é o próximo passo aqui? Que tá na hora de planejar os 40, e né? agora, é porque a vida toma um outro formato depois Exatamente, dos 30, né? cara. É muito diferente, né? Na minha cabeça, assim, um dos meus objetivos era aposentar com 30 anos. Tipo assim, eu queria aposentar. E eu falava disso todo dia, né, mano? E louco, porque... Não, e ele repetia. É bizarro. Não, eu falava isso todos os dias, cara. Não, pensa ser aposentado 30 anos, cara, mas cabeça o meu conceito se eu parasse hoje... Cara, eu ia bugar a cabeça. Não, o meu conceito de aposentadoria com 20 anos era o quê? Pô, fazer mais nada. Eu vou ficar de boa, ficar de boa, ficar viajando no mundo inteiro. Exatamente. O meu conceito de aposentadoria hoje é completamente diferente. E que daqui a 10 anos, provavelmente, vai ser diferente. Não, total. Com certeza. E assim, a gente tem um exemplo dentro de casa, né? Temos um amigo que vendeu empresa e tal, tá em algumas fases sabáticas, mas eu tenho, assim, eu ouvi dele que, velho, tô cansado, não consegue velho. ficar sem fazer nada. Eu tô exausto de não fazer nada ou de só viajar, velho. Você sente, justamente porque o propósito é o que te segura nesse pêndulo, né? Ele te guia pra isso. Mas eu acho que esse negócio da aposentadoria é interessante porque a gente vai mudando o conceito, né? Mas eu acho que no final do dia é você deixar de fazer as coisas que você não gostaria de fazer, né? Pagar aquele preço, pra fazer mais do que você mais gosta, né? Pra mim, hoje, o conceito de aposentadoria seria esse, não ficar em casa sem fazer nada, porque não tem jeito, cara. Depois que você aprende a trabalhar, velho, não consegue parar mais. O cara que hoje ele é um empreendedor de sucesso e, enfim, é igual o Paim. O cara foi executivo, foi CFO e tal. Hoje ele tá no conselho de empresas, velho, porque ele não consegue simplesmente falar, beleza, vou fechar essa fase da minha vida, agora eu vou curtir. Cara, quando você tiver netos e etc, ainda assim pode ser que se você tiver com saúde, você ainda vai querer trabalhar. Exato. Mas você vê que lá no caso dele, ele tinha um vislumbre também, obviamente, com dinheiro, com a grana, etc. Só que, por exemplo, quando ele contou lá que tava a questão de ficar deslocando pra São Paulo o tempo todo, ele, cara, começou a perder a infância dos filhos. Porque o cara não tava presente, entendeu? Os filhos crescendo, ele não conseguia ficar em casa, que ele batia em São Paulo, voltava todas as semanas. Era de segunda a sexta, ele ficou 2 anos que ele comentou. Foi uma coisa assim. Fazendo, ele falou, cara... Igual o Mal também, velho. Era um preço alto demais, né? Ele tava na ponta de entrar numa nova estrutura dentro do BBA. E ele falou, cara... Isso talvez pra mim aqui não é o jogo mais, sabe? Mas se eu talvez com a cabeça de 20 anos... Com certeza, não. Correr grana, for pra cima, ficar multimilionário, não sei o que e tal. Mas, velho, igual o Mol e o Paim, obviamente que com idades distintas, mas tiveram uma trajetória similar nesse sentido de chegar a um dado momento da vida e falar, velho, isso não tá legal. Exato. Olhou pra dentro do umbigo e falou, cara, tem que fazer isso. Exato. O Babo criou aqui, bicho, eu vou ter que falar porque isso aqui ficou bom demais. O Babo criou um bloco aqui que chama Desinchar o Ego. Muito bom. Chegou a hora de desinchar o ego. Foi o bloco que ele criou aqui pra gente. E aí eu tenho uma pergunta falando sobre essa questão de jornada, conquista, etc. Cara, o que hoje, que a gente fala dessas mudanças, né? A aposentadoria, você falou, a aposentadoria pra mim com 20 anos era uma coisa, com 30 agora é outra, com 40 provavelmente vai ser diferente, com 60 vai ser diferente e tal. Mas o que era sucesso pra você lá atrás e o que é sucesso pra você hoje? E eu queria casar isso com uma questão... E eu queria casar isso com uma questão de, poxa, as pessoas olham pro Lohan hoje, um cara 31 anos, jovem, empreendedor, com sucesso, com uma grande empresa, com grandes marcas, etc. Como que é pra você lidar com isso também? Com essa questão de ser visto como, cara, poxa... Faz 32 aqui, baita 8 empresário, exato. Você é canceriano? Não, canceriano é mais pra Geminiano, frente. Geminiano. Câncer é um dia antes do meu aniversário. Mas enfim, o que era sucesso pra você
E o que é sucesso pra você hoje? Cara, acho que o conceito de sucesso, definitivamente, ele vai mudando e vai continuar mudando. Vai, óbvio. Né? Mas com 20 anos, cara, o que você quer? Você quer ganhar dinheiro e aposentar. Essa era a minha ideia, né? Pô, quero ganhar dinheiro pra caramba e não fazer mais nada, ficar tranquilo. E depende também de qual fase da vida que você tá. O Lohan solteiro... É uma coisa. A gente conseguia vislumbrar, cara, beleza, se o Lohan decolar antes da gente com 20 anos, nós vamos ser amigo do Neymar, entendeu? Hoje não, hoje é o objetivo diferente. Tem a Lu, tem o Sachê, que é o chihuahua dele. Então, assim, os objetivos mudaram, obviamente. Não, muda demais, cara. Hoje, pra mim, o conceito máximo ali é liberdade, sabe? Eu acho Legal. que uma das coisas mais importantes e que eu tenho de objetivo, assim, que eu botei pros próximos 10 anos, né? Como sucesso pra mim todos os sentidos liberdade. Da palavra, né? Mas são 3 liberdades específicas, cara. É liberdade de tempo, liberdade geográfica e liberdade de dinheiro. Então são as 3 coisas. Por que geográfica? Porque... Cara, você precisa ter liberdade de dinheiro para você poder, né, fazer o que você quiser. Liberdade de tempo, porque só dinheiro não adianta nada se você não tem tempo, você não consegue usufruir. Verdade. E a geográfica o que adianta você ter tempo e dinheiro se você não pode sair de onde você tá, porque todos os seus compromissos te obrigam a estar no mesmo lugar sempre, sabe? Então eu vou te puxar uma outra pergunta. Pra mim não muda, tá? Mas assim, você sente falta de ser só o Lohan? Uma vez que você, de certa forma, é um jovem de sucesso, que tem uma empresa, que de certa forma é visado, você sente falta de ser só o Lohan? Eu digo assim, você não tem a fama do Cauã Raymond porque é outra magnitude, beleza, mas ele não consegue sair na rua, você consegue, mas tem coisas que por ser um empresário de sucesso podem te travar por ser uma pessoa. Vou ser bem sincero, até respondendo junto com a pergunta do Guilherme, que foi similar. Cara, eu não paro pra pensar nisso, sendo bem realista, assim, sabe? Tipo, pra mim, não tem esse objetivo de fama gigantesco também. Midiático, isso. Não é o caso. Eu acho que o melhor tipo de fama é fama de nicho. Que você é muito bom naquilo que você faz no nicho específico, as pessoas te respeitam por isso, você consegue gerar muito valor. Né? Legal. Você gera muito valor naquele nicho que você tá presente, só que você saiu dele, cara, você é ninguém. Eu acho que assim, o ultimate do sucesso é você atingir todos os seus objetivos na vida com o social media desligado. Assim, sigilo absurdo. Se eu pudesse, eu seria assim, 100% low profile, cara. Eu não teria Instagram rede social, sem foto. Eu não teria instalado no meu celular, entendeu? Só que a gente paga o preço, né? A gente faz o que precisa ser feito. Então, hoje eu tô nessa pegada. É como a banda toca, né? Eu vou gerar conteúdo, eu tô entrando de cabeça, posicionar, e quero gerar valor, porque eu gosto muito disso, de poder, de fato, contribuir com o que eu puder pra alguém e aprender muito na jornada também, porque ambientes como esse aqui, mais do que ensinar, a gente aprende pra caramba, né? Mas, cara, o dia que eu puder, eu estou desligando tudo e sumindo do mapa. Tudo. Cara, mas até isso, assim, eu vejo o Guelma, vejo os meus conceitos também como né? O motivo pelo qual eu comecei a botar a cara foi esse, cansei de ver bobagem nas redes sociais. E aí, assim, o Guelma, eu vejo o que ele produz, cara, é tão profundo e tão importante. E aí, pensando no que você pode passar para as pessoas, é um conhecimento tão profundo que vale, entendeu? Não por exemplo, e aí até uma pergunta que eu te faço. O que você acha da separação da Virgínia com o Zé Felipe? Cara, foi marketing ou foi real? Mas esse é um ponto, cara, que até mudou minha percepção sobre gerar conteúdo, né? Porque acho que a gente sempre fica querendo fazer um negócio que é perfeito, gerar um conteúdo muito foda e tal. Mas, cara, na maioria das vezes você precisa ter muito mais coragem ali de botar a cara do que essa preocupação gigantesca. Porque hoje o conteúdo, ele não é só informativo, ele é entretenimento. Total. Né? Às vezes você pode não ensinar nada. A rede chama social. Exato. Ela não chama rede educacional. Exatamente. O Instagram, o Facebook, TikTok, etc. chama rede social. As pessoas estão lá para... O Padrinho, que é meu mentor de criação de tribo, que trabalhou com o Marçal na época, etc. Ele fala, vocês têm que entender que é rede social. É entretenimento não é puro, rede cara. educacional. Por isso que a gente tá discutindo a Virgínia aqui hoje com o casamento, que não vai mudar nada na nossa vida, não vai mudar nada na vida de ninguém. Mas é isso, cara, é entretenimento. E eu admiro muito porque, cara, pra você botar a cara, expor sua vida no nível que ela faz, velho, tá louco. Tem que ter coragem pra caramba, cara. É muito desafiador você abrir o armário da sua casa, tem tudo. Tipo, tem você que estar tudo sempre arrumado ou você mostra a realidade. Da sua realidade, claro que
ela pode escolher a ótica que ela quer mostrar, mas, cara, pô, é desafiador pra caramba, sabe? Tem que ter muita coragem. Eu não conseguiria fazer o que ela faz. Ela deve sentir saudade de ser só a Virgínia. Talvez. Sacou? Talvez. Já virou o automático dela. Mas eu acho que, cara, conhecendo, eu convivo de perto com muita gente, né? Muitos influenciadores, a gente trabalha com isso e tal. Mas eu acho que as mais bem-sucedidas amam estar naquela posição. E amam fazer o que elas fazem. Por isso que elas fazem tão parte bem. da vida delas. Exato. Eu acho que se ela não tivesse aquilo, talvez ela não estaria tão realizada, sabe? As melhores que eu conheço, elas amam estar naquela posição. Elas gostam pra caramba e é por isso que elas têm resultados extraordinários. Mas você acha que esse gostar, assim, é pelo poder da influência? De conseguir impactar outras pessoas? A influência no ponto positivo. Né? A influência no ponto positivo, de, cara, transformar, impactar. Cara, porque uma coisa não coisa que me dá muito tesão, assim, na rede social... é a possibilidade, o poder de levar a minha mensagem pra muita gente. Eu acho que é um muita canal gente... de distribuição gigante. Desde que o receptor esteja de acordo, né? Porque mas eu acho que isso que o Guilherme falou... Mas aí eu não tenho controle sobre o receptor, receptor, isso que eu entendeu? ia falar, Eu não vou controlar sobre ele. Eu não tenho mas controle quando eu sobre falo ele. educar, é educar comportamentos de consumo dessas informações ou entretenimento ou social que tenha na rede social. O que eu quero dizer é o seguinte, você pode tranquilamente hoje falar coisas relevantes sobre oratória, desenvolvimento pessoal, mas, ao mesmo tempo, tem uma pessoa tratando de algo extremamente fútil na internet. Então, assim, quando eu falo do receptor, é o que ele vai escolher dentro daquele catálogo de coisas absorver, velho. Você pode se tornar uma pessoa extremamente fútil por simplesmente ficar navegando o dedinho nervoso, ou você pode buscar fonte de conhecimento. Óbvio, mas aí, assim, é um ponto que, cara, essa escolha é do usuário, então, é de cada um. exato. Mas eu acho que, olhando pela ótica de quem tá gerando esse conteúdo, tem gente que se preocupa com isso, tem gente que não, né, cara? Tem gente que vai estar só gerando conteúdo por seguidor gerar. ainda importa, né, no fim do dia. Eu acho que não, viu? Não? Hoje em dia, não. Eu acho que é muito mais uma métrica de vaidade do que qualquer outra coisa. Então, mas nesse sentido que eu tô dizendo... Falando em termos monetários, assim... Cara, tem gente com 10 mil seguidores fazendo muito mais dinheiro que a gente com 1 milhão. Mas é porque o que eu disse, o número ainda importa, é porque a gente está na pauta do desinchar o ego. Então, assim, pelo ego, faz muito sentido que ela dê carteirada em algumas situações, cara, entendeu? O sentimento que domina o homem é o sentimento de se sentir importante, como diria Dale Carnegie, né? E é a maior verdade, assim. Todo mundo tem um pouco disso. Mas aí cabe a nós conseguir acordar de manhã e pisar no ego um pouquinho pra isso não tomar conta, né? Não ficar tão inflado. Não tomar conta. Legal. E uma pergunta sobre essa jornada, a gente falou sobre sucesso, etc. Mas eu queria entrar do outro lado agora. A gente falou sobre conquista, crescimento, desinchar, cresceu, caramba, 7 países e tal. Boa. E erros? E erros? O que vocês cometeram? O que você cometeu de erro nessa jornada? Vixe. Que você tira dali um grande aprendizado e que, obviamente, corrobora para o seu sucesso hoje, para as suas conquistas hoje. Cara, aqui é lugar para expor vulnerabilidade, tá? Perfeito. Então, beleza. Mas eu acho que esse conceito do erro, eu gosto de falar isso porque a galera sempre quer uma resposta-chave para erros, né? Tipo, maior aprendizado e tudo mais. Mas, para mim, olhando todos... Porque, cara, na vida do empreendedor... O que você mais vai fazer vai ser errar. Tem até uma frase do Warren Buffett que eu gosto muito. Você não precisa acertar todas as ações, você só precisa acertar uma. E na maioria das vezes você vai comprar todas erradas mesmo. E o empreendedor mesmo, o empreendedor raiz, ele sabe disso porque de cada 100 coisas que você fizer, 99 vão dar errado. Uma vai dar certo. E aí, quando ela der certo, ela dá um resultado muito grande, sabe? Então, para mim, o maior aprendizado com a batelada de erros, que a gente pode ficar uma tarde aqui contando, é, na verdade, você aprender que o erro vai te levar para um lugar muito mais rápido e muito melhor do que sem ele. Eu até critico muito isso, que eu acho que é muito realidade, mas a gente não tem uma cultura de valorizar o erro, né? Por exemplo, vamos pensar no ambiente escolar. Cara, na escola você só é premiado quando você acerta, né? E tá tudo bem, tem a competitividade ali, esportes também. Nota. Mas, cara, se a gente pudesse incentivar as pessoas a ter mais coragem de errar mais rápido... Talvez um incentivo a testar É isso também. que eu ia falar. O Exatamente, erro tá vinculado ao teste. O teste, né, que precisa de muita coragem para você fazer, na maioria das vezes vai dar errado, né? Pode dar certo, pode dar errado. Imagina quantos produtos vocês não já erraram também. Putz, cara, eu lembro quando eu te visitei, quando eu fui lá no escritório do Lohan em São Paulo, tem uma prateleira lá de tudo que é só dos produtos que deram errado, esses descontinuaram. Qual foi o mais, assim? Vamos lá, falar. Bicho, cara, a gente falar lançou... assim, velho, esse vocês botam assim, eu não acredito que a gente fez isso. Cara, a gente fez uma linha de cosmético que chamava Desinchar Beauty.
na época. Só que a gente quis fazer um negócio tão foda. Era só cosméticos naturais, veganos, tipo assim, sensacional. Uma caixinha diferente, né? Caixinha diferente e tal. Aí a gente falou, não, vamos fazer isso aqui junto com o consumidor, vamos deixar eles escolherem a embalagem, vamos fazer a forma mais natural possível, vamos botar chá. Cara, o produto não durava na prateleira porque era tão natural que dava ruim depois de um tempo. Como a gente deixou os clientes escolherem a embalagem, o negócio camuflava na gôndola. Tipo, literalmente, uma vez eu tava dentro da loja, o produto aqui na minha frente, assim, caramba, velho, cadê o produto? O cara falou, tá aqui. Cadê o produto? Aí a vendedora, não tá aqui. Eu falei, caramba, não consigo ver. Então, o negócio camuflava. Entendi. E aí, foi uma linha que a gente botou muita energia, muito esforço, né? Mas isso é só uma das, cara. Tem muito produto que a gente lançou que a maioria das pessoas nem sabem que a gente lançou. Porque a gente descontinuou tão rápido, né? E vai mudando. Não, bravo demais. O quê? Rapidinho, a gente falou de produto que deu errado, agora vamos falar de um produto que deu certo. O Desinchar pra já. Maravilha, eu quero entrar nessa pauta em breve, mas eu tô falando isso para perguntar uma coisa. Quais são algumas das principais características do chá? Em qual sentido você fala? No geral, o que ele pode te trazer de benefício além de desinchar? Cara, o chá, de uma forma geral, e os nossos, né, trazem diversos benefícios pelos extratos naturais ali do produto. Se você estiver consumindo em sachê, vão ser as ervas mesmo. E o nosso, na verdade, até me autocorrigindo, né, o nosso é o primeiro chá pronto para beber que não é extrato. Se você olhar aqui nos ingredientes, você vai ver que é chá de verdade, é infusão de chá. Tá. Isso é importante eu escutar, mas é porque eu te perguntei por outro motivo. O que todo chá faz com a pessoa? O que todo chá ele faz? proporciona? Pra mim, relaxa. Depende do chá. A nível... Cara, fala logo, ele é diurético. Ele é diurético, então tá. ele vai te pela gerar primeira um vez detox. eu preciso startar uma coisa aqui no nosso podcast. Eu bebi tanto Desinchar pra já que eu preciso fazer xixi. Então eu vou continuar Eu tô esse tempo todo vendo se ele fala que é diurético, pra eu dar uma deixa de sair. Não, isso aqui é loucura, o cara vai parar pra ir no banheiro no meio do episódio. Não, mas acontece várias vezes, velho. Já vi podcast que isso acontece. Eu já vi cara ficar 7 horas mas eu fiquei apertado, velho. Eu bebi água, agora chá. Não tem uma reunião lá na empresa que a gente faz que passa de 40 minutos que não tem que parar pra ir no banheiro. Então eu tô desculpado, não só né? eu, mas todo mundo. Eu tô desculpado. Porque vocês estão tomando ali não, o mas tempo aqui, inteiro, né? ele tá achando horripilante essa minha atitude. Mas eu tô desculpado, né? Tá desculpado. Eu só tô achando o máximo. Velho, eu tô fazendo xixi na calça, velho. Os caras ficam lá em São Paulo, vai lá. Faz pergunta pra ele. Pode deixar. Os caras ficam lá em São Paulo brigando pra fazer os podcasts mais longos. Os caras têm lá uma métrica, né? Um jogo de ego ali que eles querem fazer podcast gigante. O cara faz podcast de 7 horas. No Flow. Os caras fizeram 7 horas sem levantar? Não sei se foi sem levantar não, velho. Mas eu já vi os caras... Porque tem uma disputa não tá lá. Hidratado. Tem uma disputa um pouco lá em São Paulo, sabe? Mesmo? Os caras fazer podcast mais longo e tal. Aí entra um entrevistado, o cara fala assim, pô, vim aqui hoje eu quero bater o recorde. Então, se o último episódio foi 3 horas, eu quero ficar acho aqui que eu lembro o Joel 3 falando horas aí, e 15. Aí os caras vão batendo recorde, sabe? O Joel entrevistou o Pablo Marçal e o outro sócio dele. Eu acho que é esse episódio que foi é umas 3 gigantesco. horas, Esse episódio é grande pra caralho. Não, mas tem episódio, já vi episódio de 7 horas. Que isso? Mas quem consegue assistir um episódio de 7 horas? É parcelado, né? É seriado. Não, e a gente tava discutindo isso, até tava falando isso com o Babo ontem, da questão de, a gente voltando nesse negócio de rede social, de consumo, cara, muito curto de tudo. E a gente discutindo até a questão de, poxa, a galera hoje tá assistindo filme no 1.5, áudio é só no 2.0. E aí eu vi um material ontem, tava até vendo no próprio Instagram, que era uma pesquisa com uma série de referências sobre o esgotamento um pouco da rede social, e que, cara, a média mesmo de visualização é o tempo do Hook, que é de 3 segundos. Caramba. Cara, o cara tentar aprender um conteúdo em 3 segundos... Impossível. Você ficava, quantas horas você leu? Quantos livros? 27 livros em 3 meses. Em 3 meses. E aí eu tava até falando, há 2 semanas atrás eu tava com o Gustavo Caetano, sabe? Da Sabatec. O Gustavo veio num evento que a gente fez aqui, aí ele foi fazer uma apresentação e tal, parece, falando sobre um negócio de inteligência artificial, de atrofiar o cérebro, de conteúdo muito curto, consumo muito rápido. Aí olha a parada que ele fez com o filho dele. E o filho dele só ganha mesada com base em leitura completa do livro com uma avaliação. Incrível. Então ele fala assim, eu vou te dar 50 gols, você tem que ler o livro, aí você vai ler o livro todo, nós vamos fazer aqui uma sessão de análise, vai trazer aqui uma resenha do livro comentada, falada, e aí, poxa, leu o livro todo, fez a resenha comentada, deu certo, ficou legal, aí R$50. Cara, isso é incrível. Ele falou, cara, do outro lado da criança, se eu pedir o telefone pra ela, ele vai consumir conteúdo de 3 segundos. De 3 segundos. Você falando disso, eu lembrei de 2 coisas. A primeira, cara, eu vi, a minha sobrinha, ela tem 12 anos. E aí, eu tava aqui na casa em BH, ela assistindo televisão, Alice, e aí, do nada, tipo, no seriado, ela começa a passar pra frente. Eu falei, como assim, cara? Acelerando o seriado. Tipo, não, ela pulando,
seriado. Pulando episódio? Não, pulando, tipo assim, 5 minutos o episódio, durante o episódio. Eu falei, não, Liz, você deve ter esbarrado o controle aí, né? Tá errado Volta, isso aí. não, tô passando mesmo. Porque eu acho que isso aqui é inútil. Na minha cabeça, eu nem cogitava a possibilidade de poder, de estar autorizado a passar no meio do episódio. Exato. E aí, você falou isso do Gustavo, eu vi outro dia no TikTok, cara, uma mulher que ela é babá de um casal bilionário americano, e ela contando como que eles treinam os filhos dele, como que eles criam os filhos dele, mas é basicamente um treinamento. E isso que você falou tá muito acurado, lá na casa que ela contando, né, que os meninos, tudo que eles vão fazer, tudo que eles querem, vamos supor, eu quero essa gama de creatina aqui, ó, compra pra mim. Então, beleza, você vai lá, você vai fazer um PowerPoint do porquê... Justificando o motivo. Por que você quer aquilo, e aí você vai apresentar aquilo, e se eu achar que foi boa apresentação e que faz sentido... Aí você vai ganhar. E a gente tá falando de bilionário. E além disso, eles são obrigados a fazer 3 horas por dia de um instrumento musical e mais 2 esportes toda semana. Quem Olha são que esses? surreal. Não, Né? porque a gente tava discutindo, a gente entrou numa pauta aqui sobre a questão da celeridade de consumo de conteúdo. Tudo é rápido, tudo é curto, tudo é breve, etc. E eu tava contando o exemplo do Gustavo Caetano, que o Gustavo foi na palestra dele recente num jantar, ele falou que ele só dá o dinheiro pros filhos mediante leitura de um livro e a apresentação de uma resenha crítica, de uma análise do livro. Então ele senta com o filho dele aborda o livro, conta o que ele aprendeu e tal, assim, Caramba, legal a absurdo. resenha. E aí o Lohan contou esse caso dos bilionários lá, que o menino pede uma coisa e aí ele tem que justificar o pedido com a apresentação. Absurdo. E, cara, olha o que você ensina. Ensina a entender o porquê das coisas, a resolver um problema, Exato. a argumentar sobre aquilo, a convencer. Entender que nada você de, precisa. que não é de Pra poder graça gerar um também. resultado, E que exatamente. aquilo não Pra gerar um custa. resultado. Eu vi um... Aí, assim, cultivando ali a cultura inútil ali, mas eu vi um Reels de um pai bilionário que o filho gosta de Lego. Aí o que ele faz? Ele compra tudo que o filho pede. Aí o que ele faz? O filho comprou o Lego lá do Batman, beleza. Ele guarda num lugar super alto e fala, ó, você tem que ler um livro para depois você ganhar. Ou seja, o menino fica tipo igual televisão de cachorro, vendo, sabendo que ele já tem aquilo, mas ele só vai ter a posse daquilo depois que ele lê o livro. Qual que é a consequência? O menino come o livro, fala, papai, li. Aí provavelmente ele deve pedir uma análise do livro para ele ganhar o presente dele. Então é recompensa mesmo, né? Não, é surreal. Não, eu tava vendo uma matéria também falando que a galera mais jovem, até acho que eu comentei com as meninas ontem no escritório, a galera de 13, 14 anos, assim, galera bem jovem, que são de fato os nativos digitais, vamos dizer assim. Cara, eles numa festa, quando eles estão na festa, eles conversam pelo telefone. Ah, não, você tá brincando. Dentro da é festa. loucura. Não, É aí loucura. já... Dentro da festa, conversam pelo Aí é telefone dentro loucura. da festa. Vou fazer uma videoconferência. Exato, né, então conversa mandando WhatsApp, mandando direct de Instagram, etc e tal. Caramba. Porque eles estão perdendo perdendo assim, né? Perde Na a verdade, capacidade nunca tiveram de conversar, praticamente. né? Mas perdendo a capacidade social, né? Total. De ter relacionamento social ali. Isso é surreal mesmo. Pra gente fechar esse bloco do desinchar o ego, eu tenho uma última pergunta aqui, que é uma reflexão interessante também, que eu queria que você abordasse. Cara, quando o dinheiro chegou, como é que foi isso pra você, assim? Como é que você lidou? Lidou? Como é que você lidou? Tá certo? Tá certo. Como é que você lidou com essa situação quando o dinheiro chegou? E aí, assim, você pode contar em que momento que chegou que você falou assim, cara, porra, agora eu tô bem, agora eu tô assim, agora eu tô numa estrutura boa, assim, uma estrutura foda. No dia que ele fez a reflexão disso, né? O dia que você falou assim, cara, pô, agora eu tô com um trem grande aqui, um negócio que tá me dando grana, que mudou meu nível de vida, mudou meu patamar e tal. Em que momento você fez a reflexão e quando isso aconteceu, como é que foi pra você? Eu acho que não teve um momento específico, foi muito assim. construído, certo? Foi construído e tal. Foi bem baby steps mesmo. Foi baby steps e eu acho que tem muito aquilo que você falou, que a gente tava comentando no início, de não comemorar. Às vezes você não vai comemorando e o negócio vai acontecendo e você nem percebe, sabe? Então, acho que no meu caso, assim... eu espero ainda ter mais realizações com os negócios, né? Obviamente, ainda não cheguei no que eu almejo, no que eu gostaria. Obviamente, consigo ter uma condição muito boa hoje, mas foram de momentos incrementais, sabe? E eu acho que é aquilo que a gente falou, na vida, a partir do momento que a gente vai conquistando os objetivos, aquilo é natural, cara. A gente fica com uma expectativa, às vezes, muito grande, né? Sim. Por exemplo, vamos botar um exemplo desse aqui, comprar um carro. Você é doido pra comprar uma Mercedes X lá, e aí, quando você finalmente consegue aquele carro, você compra, e aí você tem um momento de euforia gigantesco naquele momento, né? Pô... De nada. Eu comprei meu carro com você, não foi Mercedes. Eu que vendi. Mas aqui, você Foi tem... o quê, BM? Foi um Audi. Um Audi. Foi um Audi.
Você tava na áudio lá na época? Tava na áudio. Eu tava de Covid o dia que eu vendi o carro pra ele. Foi mesmo. Foi o WhatsApp, não, eu nem vi o carro. Eu tava covidão assim, tinha que ficar isolado. E eu lá, velho, nossa, morrendo. Aí pronto, aí a gente se falou, deu certo. Foi via WhatsApp, cara. Mas esse momento de euforia... também eu é importante. Eu na áudio uma vez, já, umas 2 vezes, há uns 50 anos atrás, eu era carta marcada lá, velho. Eu lembro lá desse. Enfim. Cara, que mundo, hein? A gente aqui sentado na mesma cadeira. Depois loucura, velho, é bizarro. Pessoal, vamos voltar aqui porque nós tivemos um problema técnico quem aqui sabe da fazer gravação. ao vivo, a gente tá falando de conquista, tá falando do carro e tal, até te cumprimentei. É verdade. Não, então, voltando no assunto que a gente tava falando de honrar os amigos quando eles estão empreendendo também, né? Pô, isso é loucura. E isso aí eu acho que é uma pauta legal pra gente falar aqui, porque... Eu acho muito foda isso. Porque, cara, acho do caralho. é muito... Eu queria ajudar mais do que eu posso. Não, eu queria criar uma... a gente pode até usar esse momento pra criar um incentivo pra galera. Toda vez que você vê algum amigo seu empreendendo, seja o primeiro a comprar. Exato, cara. E não o primeiro a pedir, porque isso é o que mais acontece. Você lança alguma coisa, você faz alguma coisa, o que acontece? Você acha assim, pô, meus amigos vão comprar. Exato. E na maioria das vezes vem pedir de graça. Não, e vem pedir, e alguns que você esperava que talvez fossem seus primeiros a te apoiar, não apoiam. Mas não eu aprendi isso, eu não lembro com quem, mas pra que eu não criasse expectativa do meu núcleo, da minha bolha direta, assim, da primeira camada da cebola. Milagre, né? Então, assim, eu nem crio expectativa sobre, sabe? Sim. Mas a gente deveria criar, cara. A gente deveria criar uma rede de incentivo mesmo. Mas o que você acha que faz? Você acha que é uma parada de mentalidade que o cara fala assim... Porra, eu vou pedir então, já que ele tá empreendendo, eu vou pedir. Cara, mas eu não porque sei, o brasileiro é muito pidão mesmo, é cultura, eu acho. E eu acho que falta essa cultura de incentivar mesmo, sabe? Tipo, pô, todo mundo que tá no meu ciclo, que eu conheço, que lança alguma coisa, eu compro, cara. Eu também. Cara, mas não necessariamente roupa, produto, qualquer tá? coisa, camisa, coisa. Serviço, todos os lugares que o Babo trabalhou, eu fui cliente dele. Verdade. Todos, 100%. Verdade. 100%. Total. E às vezes sem precisar. E às vezes sem precisar, exatamente. Então, eu acho que esse pequeno incentivo, se as pessoas empreendessem e sentissem o quanto faz a diferença, isso é forte demais, cara. E cara, eu vou até ir além, não é só também sobre comprar, cara, mas é você se colocar à disposição de que você tem de recurso que você pode ajudar o cara ali naquela jornada. Então, cara, uma conexão, uma porta, isso aí, um caminho, mas alguma isso coisa, é regra, sabe? isso tinha que ser regra. Cara, mas não é regra. Eu sei que não é regra. Não é regra. Olha, e eu até puxo também não só o consumo, né, do que o amigo está criando, mas também a disponibilidade de ser o ombro e o ouvido amigo. Teve uma vez que eu vi alguma coisa acho que era, igual eu falei aqui em um episódio sobre os 8 minutos, que eu acho que eu vi do Joel J. E eu ouvi e falei, gostei disso, né? A gente usa hoje, né? Cara, eu fiz com o Lohan uma vez, ele falou, peguei, tô te ligando. Me ligou. Então, assim, é a disponibilidade de falar, cara, o que você precisa? Como é que eu posso ajudar de fato, entendeu? Porque falta isso. Mas eu sinto um egoísmo no geral. Mas aqui, te perguntar um negócio. Você se sente... hoje, talvez, com mais conforto para poder ser vulnerável, de ligar e falar, cara, irmão, tem problema aqui e tal. Cara, desde que eu criei o podcast com você, que desde o primeiro episódio eu expus vulnerabilidades que as pessoas mais próximas de mim chegaram e falaram, cara, você é doido? Falei, velho, foda-se. E aí, depois que a gente ainda foi naquela imersão do Márcio ali, eu falei, velho, não tô nem aí pra ninguém, não, por ter que expor a minha vulnerabilidade, não no sentido, tipo, pejorativo da coisa, mas eu não tenho vergonha de ter uma ou outra vulnerabilidade. Então, qual é o problema de eu ligar pra pedir alguma coisa, entendeu? E onde você mais expõe? Onde que hoje você sente que é seu maior caminho pra, cara, falar daquilo que tá te angustiando, assim? Meu maior caminho de extravasar isso? Exato. Não, definitivamente é me comunicando verbalmente. Porque tem gente que usa outros recursos, né? Mas aonde? Você quer dizer com quem? Com quem? Com os meus amigos. E eu vejo que, assim, definitivamente, a gente tem um grupo muito forte, o Lohan faz parte dele, eu exponho ali vulnerabilidades, velho. Nem que eu tenha que ser o centro das atenções para que eu consiga colocar essa pauta para eu sair dali mais forte, eu vou colocar. E você, Lohan? Quem que é o... Quem ou o quê? Ou... Eu sei que você tem uma rotina também até mais sistematizada, banheiro de gelo que você gosta de fazer pra caramba e tal. O que hoje você tem de caminho, cara, pra, tirar um pouco da pressão também? Cara, eu, do dia a dia ali, contrário do Babo, eu tenho bastante dificuldade de verbalizar, de compartilhar, também, assim, cara, sabe? Eu também tenho Então eu desconto tudo em atividade física e desafio com o corpo.
Eu sou muito expressivo, né? Basicamente então, assim, isso, cara. Naturalmente, isso já caminha comigo desde antes de eu ter essas opiniões formadas. Sabe o que é uma merda que acontece comigo, cara? Eu, quando eu tô com alguma coisa assim, eu fico calado, sabe? Eu guardo também. muito. Não, eu fico muito eu também. restrito. Não, velho, tem que Eu pôr fico pra muito fora. recluso. Quanto maior o problema, mais calado eu fico. Eu também. Eu também. Quando eu tô num dia muito merda, muito ruim, cheio de coisa, cara, eu fico mudo, assim. Exatamente. Nem com a galera eu consigo conversar muito, Obviamente sabe? eu tenho meus momentos de silêncio, mas o que Mas acontece? você verbaliza mais, Eu verbalizo eu acho, mais. bem mais. Agora, suponhamos, tá? Você tá... Vamos falar sem ser de problema, tá? Mas você brigou com alguém, tá? Teve uma discussão com alguém, tá? Sei lá, não com sócio, mas você tretou com com um amigo seu. Você brigou comigo, por exemplo. Você guarda mágoa? Você fica sem falar? Por exemplo, você consegue dormir sem conversar? Quando Não. você briga com a Lu, por exemplo? Cara, regra Eu não de brigo ouro, com a Lu. relacionamento, é nunca dormir brigado, né? Não, pois é. Mas é porque... Mas eu vou te falar que, pelo menos pra mim, cara, eu não brigo muito, assim. Eu também não brigo. Eu não sei, eu não lembro a última vez que eu briguei com alguém de, tipo assim, nossa... Não, eu também não sou assim. Mas quando já aconteceu, obviamente, eu reseto muito rápido. Do tipo, cara, na hora que a minha poeira baixou e os ânimos se acalmaram, eu boto a cabeça no lugar e posso trocar ideia com você que agora, se a gente acabou de discutir como se nada tivesse acontecido. Isso também, esse negócio de guardar rancor, eu também tenho zero. Tipo, porque assim, tem passou, gente que é acabou. assim, né? Tem gente Passou, que... acabou. Que guarda muito. Putz, tem muita carrega gente. muito isso, de fato. Mas voltando ao que a gente tava falando dessa dificuldade de compartilhar, cara, eu acho que é muito característico, assim, homem tem bastante essa dificuldade de compartilhar, e o recurso que eu sempre usei, eu acho que você usa também, Esporte. é esporte, é atividade física, é banheiro de gelo. Eu sei que tem muito... Escrever também, né? Escrever, cara, escrever ajuda demais. Eu tenho um chat GPT sabe minha vida inteira, né? E propositalmente, assim, acho que ele sabe mais que eu. E eu tenho um lá que eu chamo de Help Desk. E, cara, lá eu descasco tudo que tá acontecendo. Meu querido diário. Tipo isso. Tipo isso, só que com barra psicólogo também, sabe? Mas e aí, como é que você aborda lá? Dá um exemplo aí. Você conta um problema que você enfrentou Ali, sozinho. ali você tipo expõe assim, sua fala assim, vulnerabilidade. pô, hoje eu tive um problema XYZ cara, aqui. hoje eu não tô sendo produtivo porque minha cabeça tá com 1 milhão de coisas e, na verdade, nada disso é relacionado a trabalho, é tudo coisa pessoal e eu vou falando tudo lá, entendeu? E o que vem de output? Cara, o Você- output é bom, bicho, é profundo. Mas o que sai disso aí, assim? Cara, sai muita conclusão que às vezes você já sabe, mas que você tá precisa ouvir, evitando. que você Mas precisa quando Exatamente. você lê, você reafirma as coisas, né, velho? E mais do que isso, cara, o ChatGPT ele é programado pra ser legal com você, né? Então ele vai te dar boas respostas, mas às vezes se você cutucar, ele também aponta a sua ferida, sabe? Aham. E eu acho que pra gente que tem mais dificuldade de compartilhar assim, é um lugar onde vai te trazer muito mais consciência pra coisas que às vezes você não tem na sua vida, porque Total. a gente vive muito no modo automático, cara. Então, você ter um momento de reflexão genuína ali, e o chat é um lugar que você pode falar qualquer coisa. Se eu vou te contar um problema, eu não vou te falar com 100% tudo aquilo que realmente está acontecendo. sem dúvida. Lá você pode fazer com 100%, porque você não tem medo de julgamento, você não tem medo de alguém ficar sabendo, você não tem medo de nada. Então, se eu pudesse até recomendar alguma coisa para pessoas como nós, Caraca, né? baita, Cara, crie um nunca chat tinha e seja cogitado 100%. É o isso. único lugar que você vai conseguir ser 100% verdadeiro. E você manda em provavelmente. áudio, assim? Você grava um áudio Normalmente assim? eu escrevo, normalmente eu escrevo. Mas é muito bom e cada vez mais eu tenho feito exercícios para melhorar nesse aspecto, sabe? E a escrita definitivamente ajuda demais a tanto mudar pensamentos negativos que às vezes a gente tem, quanto a refletir sobre coisas difíceis que Você estão escreve à acontecendo, mão? sabe? Eu tenho muito esse hábito de escrever à mão de Eu gosto manhã, também, é bom. mas hoje o que eu mais faço é gratidão mesmo, tipo, eu sempre tive esse hábito, tem mais de, sei lá, 12 anos que é que eu parte do seu, pá, rito de... Todo ano eu tenho um caderno, que é o caderno do ano, assim, da qual eu escrevo 2 coisas. Gratidões por coisas que eu sou genuinamente grato, não é grato pelo ar-condicionado geladinho, é tipo, pô, coisas que realmente me deixam muito satisfeito de estar acontecendo. Por exemplo. Cara, por exemplo, esse momento aqui, eu tô muito grato de estar Legal. aqui agora, Legal. porque, Poder pô, estar em Belo Horizonte. eu tô com 2 grandes amigos Legal. podendo bater uma resenha num podcast que normalmente não acontece
papos extremamente profundos, isso aqui é do caralho, entendeu? Eu tô em Belo Horizonte, pude ver minha família, eu pude ver a família da Lu. Então, isso e são coisas que realmente conectam com você. Isso tem um poder gigantesco na sua mente. Você começar o seu dia escrevendo coisas que você é genuinamente grato, cara, sua cabeça dá um shift, sabe? Legal. Você sai daquele looping, porque a maioria dos nossos pensamentos, eu não vou lembrar o percentual exato, mas se pesquisar, acha, cara. Eu acho que é mais de 80% dos pensamentos que você tem durante o dia são negativos. Então você tem que mudar isso ativamente. Sacou? A gente já acorda pegando... Cara, a nossa cabeça ela é feita para maximizar o nosso descanso, para maximizar você comer, para você ter sobra de energia, de gordura, para você não morrer de fome. Ela é feita para maximizar tudo que são considerados e são, de fato, hábitos negativos que a gente tem. Sabe? Então é uma luta constante para sair desse estado mental e colocar coisas novas na cabeça. E a segunda, só terminando, a segunda coisa que eu anoto que é muito legal também, e faz parte daquilo da gente almejar o futuro, né? São coisas que eu quero que realizem como se já tivessem sido realizadas. Dá um exemplo como disso. Como se fosse um mapa dos sonhos? Como assim? se já tivesse acontecido. Vamos supor, eu tenho uma reunião importante, um projeto que eu quero fechar. Ah, tá. Aí você eu falo, mentaliza e fala assim, cara... Eu escrevo assim, ó. Eu sempre me refiro ao universo, né? Porque eu acredito numa energia superior, mas eu não determino um nome específico. Especificidade e religião. Uhum. Exato. Fala, cara, muito obrigado, universo, pelo resultado dessa reunião, que eu sei que foi assim, assim, assado, e me deu esse resultado. Isso antes do a neurociência explica isso, velho. Isso é do caralho, e com velho. o máximo de detalhe possível. E várias vezes até eu acreditar que isso é verdade, entendeu? Porque às vezes eu vou estar escrevendo um negócio, eu posso escrever aqui agora. Amanhã eu vou ganhar $1 bilhão. Você acredita nisso? Difícil. Mas se você fizer isso ao longo de muito tempo, cara, talvez você vai começar a acreditar. E por que isso não vai acontecer? Talvez aconteça de alguma forma, entendeu? E você pode ser menos macro e ir mais no enfoque, né? Por exemplo, quanto você falou mais da reunião... específico você for, melhor. Então, massa. Porque, cara, Legal, isso é um véio, exercício que atletas fazem. Vai nos jogadores profissionais de basquete, antes de uma... Não, melhor, Fórmula 1, cara. Assiste o Drive to Survive, por exemplo. Animal. Você vai ver que os pilotos, eles sabem passar. E eles fazem isso. Eu já vi o Norris fazendo isso. Ele fica sentado assim, imaginando toda a pista e passando as marchas, porque ele sabe exatamente a marcha que ele tem vai que pôr fazer em cada momento de curva, e ele simula a curva, ou seja, na cabeça dele ele já fez aquela volta. E ela foi perfeita, entendeu? E depois ele volta lá e faz a porra da volta cabulosa. Louco, sabe? Essa visualização e fazer isso através não só da mentalização é muito mais difícil, né? Mas através da escrita é muito poderoso. E ao longo do tempo você vai mudando a sua cabeça, sabe? O primeiro passo talvez seja mentalizar e depois exemplificar aqui. Exemplificar Exato. não, é desenhar aqui, não é desenhar, também é escrever de Escrever, fato, né? registrar, Tangibilizar. Cara, eu acho que o primeiro passo é escrever, o segundo é mentalizar e o terceiro até falar. Então, mas é que tá. Essas ações, você entende que isso é uma forma de você firmar um compromisso consigo mesmo? Ou você acha que é mais pela... Igual, por exemplo, vou dar um exemplo aqui completamente aleatório. A abertura dos Simpsons tem o Bart escrevendo no quadro eu não vou mais fazer tal coisa, eu não vou... Que era uma prática antiga de escrever 70 vezes no caderno que você não pode fazer quando você faz alguma coisa errada. É um reforço positivo que você faz, mas você entende que é também uma forma de firmar esse compromisso? Eu não sei se o compromisso, mas é acreditar que é possível, sabe? Porque às vezes nem tudo que... Pelo menos a minha cabeça ela funciona assim, e eu acho que boa parte das pessoas também. A gente tenta se sabotar em vários momentos, mesmo sem querer. Tipo, antes de vir pro podcast, eu poderia estar pensando, cara, eu vou chegar lá, não, vou falar um negócio errado, vou ser cancelado, ou não vou saber responder uma pergunta. E toda hora a sua cabeça vai te jogando pra coisas ruins. Sim. Toda vez que você vai fazer algo que é meramente desafiador, eu acho que é natural do ser humano a cabeça te jogar algum pensamento negativo. E através dessas ferramentas, eu consigo mudar esses pensamentos, entendeu? E o interessante é que não são ferramentas tecnológicas, né, velho? Isso que é o mais interessante. Você não simples, cara. Não quer dizer que é fácil, porque é difícil Exato. pra caramba. E olha aí, olha a questão, a diferença entre fácil e simples. Não, fazer total. todo dia, Exatamente. fazer com recorrência. Isso torna difícil, de fato. Você pegar o difícil processo, cara, e, demais. externalizar aquilo, E parar pra escrever, tem dia que você, etc. cara, eu vou escrever minha gratidão e falo, que caralho isso que eu vou Tem escrever? nada Não pra tem escrever nada. hoje. Cara. Aí você tem que refletir, você tem que parar uns Mas 5 é bom, velho, minutos. porque aí você força, né? Mas aí você sempre encontra uma gratidão, assim? Você Encontro, sempre cara, encontra porque algo? sempre tem alguma Sempre coisa pra tem, você ser né? grato. Nem que seja... Velho, tá vivo. Cara, às vezes eu não sei o que Grato por escrever, eu isso. vejo meu cachorrinho me olhando com a carinha super bonitinha. Pô, isso é um momento Grato de por ele gratidão, tá aqui entendeu? comigo, né? Exatamente. E ele é absurdo. Ele é bonitinho, É muito legal. Vocês trouxeram eles? Ele Não, tá a aí? gente ia trazer, Véi, só que ele você tomou sabe o nome vacina dele? e aí tava... Não, vai chamar. O que tem aqui dentro? Tem sachê. 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 É, Sachê. Velho, muito bom, E a velho. gente, proposital, aqui, né? deixa eu te falar. a gente quer ter o segundo ano que vem.
fêmea e vai vai chamar ser? Gummy. Gami. Aqui, deixa eu te falar. Eu passei, Lohan... Depois vou ter que pegar um caramelinho aqui na hora. vai ter que ter. Olha, seria legal. É legal. A gente passeou, né? Eu, a Lu e o Loris com o Sashino em Ibirapuera. E eu puxando ele uma hora lá. Velho, ele parece um ator. Da Globo. Velho, ele vai passeando assim, tipo... E todo mundo Velho, olha, todo velho. mundo olha pro cachorro, velho. Ele é muito simpático. Legal, legal demais. E, cara, disso tudo que, bom, você tem hoje, esses hábitos, etc. Isso veio por influência das suas leituras lá de trás, dessas referências, onde você usa hoje como um local de, cara, busca de conhecimento, Cara, assim. Isso, mais uma vez, veio muito da minha mãe, porque ela Também? sempre incentivou o autoconhecimento. Cara, Então, tua mãe é muito marcante na sua Muito, vida. cara, muito. E assim, ela... Cara, desde, sei lá, eu devia ter 12 anos, 13 anos, eu tinha que ler livros de autoconhecimento. Então, Ela era o Poder da Mente exigente. Milionária eu li, Sua eu era mãe é criança, exigente, ela entendeu? sempre foi exigente. Sempre foi né? muito exigente em relação a isso e sempre incentivou muito. Então, na cabeça da minha mãe, eu nunca virei pra ela e falei, mãe, eu quero ir de bike hoje dar um mortal na rampa. Bora, você consegue, entendeu? Ela falava que eu conseguiria fazer aquilo. Ela não nunca colocou limite. Que louco E aí isso. eu lembro do negócio do Márcio também, que é aquela história do 0 aos 13 e a sua vida é um livro em branco, né? Então, assim, talvez essa visão que o pai tem como algo negativo, né? Isso é muito difícil de fazer, você já coloca uma estopada na cabeça, né? Como pais, né? E eu não sou, mas eu consigo visualizar e vejo, minhas irmãs são mães, mas é muito fácil alguma coisa que a gente tem medo e a criança fala, cara, eu quero fazer muito isso. E você tem medo daquela frustração, daquela falha, você bota o medo na criança, Você né? vende a ideia, ela compra, porque ela Uma tá vez ali... eu li isso, cara, eu não sei se é verdade absoluta, mas eu acredito que seja, mas o ser humano ele só nasce com um medo, que é o medo de cair e morrer. Porque quando você é bebezinho, você pode cair e eventualmente morrer. É o único medo que o ser humano de fato nasce com. Todos os outros São são colocados implantados no decorrer socialmente, sabe? Então, muitas vezes, por exemplo, vou dar um exemplo besta também, que é filme de terror. Vocês assistem filme de terror? Não curto. Eu gosto. Cara, eu nunca assisti um filme Mas de terror. depois que eu fui no Márcio, que ele falou muito sobre... Porque a gente registra muito mais as emoções negativas do que as Exatamente. É o positivas. que a gente tava falando que aqui. é Se exatamente você o que a gente assiste um tá- filme de terror, eu consigo me comparar com uma pessoa que assistiu filmes de terror a adolescência inteira. Vários medos que ela tem de entrar na rua escura, de entrar no carro à noite, eu não tenho, porque eu nunca vi, entendeu? E vamos lá, Bicho, eu tenho velho. uma Você história absorve maravilhosa isso, disso cara. É aqui. ruim. É horrível. É muito mais do caralho você assistir um filme de 95%. superação, sacou? Exatamente. De um cara que curou uma doença, que venceu alguma coisa, de um atleta, do que você ficar vendo 95% das isso. nossas tomadas de decisões são subconscientes. Total. E quando você vê um filme Emocionais. de terror, sua mente tá absorvendo tudo, cara. Total. Pode ser que você não lembre disso depois, mas, velho, aquilo ali tem raiva. Não, é Isso ruim, que ele velho. fala que Você sente dor a depois, você não sabe absorção por quê. muito mais relevante das emoções negativas que das positivas. E ele fala especialmente antes de dormir. E que é o momento que as pessoas pegam pra poder assistir filme, Assistir uma série assistir horrível, série, né? assistir tragédia, assistir essas coisas todas, entendeu? Então ele fala que tem que tomar muito cuidado, especialmente Muito, porque cara. na hora do sono é onde o seu cérebro tá ali acumulando, retendo tudo Total. aquilo que E você limpando aprendeu durante também, o né? dia. Jogando Limpando, fora as exato. bobagens. Tem estado dos 15 minutos, né? O quê? Qual Que é a os diferença? 15 minutos antes de você dormir é onde você consegue absorver coisas pro que você vai sonhar no primeiro momento do sono ali. Tem uma parada assim, sei lá como é mas que ele fala muito isso, que é aquele estímulo final antes de dormir, que é até um negócio que agora eu tô tentando, cara, ainda com muita dificuldade, Tirar o que celular. é celular. Mas, por Isso é exemplo, ontem eu fui desafiador, dormir né? assistindo um Tentar filme que tirar- é Convés dos Ladrões, uma parada assim. Que é, porra, tiro, porrada de bomba. Ah, legal, até com aquele cara do 300 lá. Acordei agitadaço hoje, velho. Pode ser que não tenha nada a ver, mas eu pode sou ser que tenha, ansioso, né? tava ansioso pra estar aqui com o Lores e tal, É. não sei o quê. Mas assim, acordei super agitado hoje, Mas sem entender o porquê. Até fazendo uma pergunta que vocês me permitiram fazer faz, perguntas velho, também. pergunta pra nós aí. Pra ninguém vocês é pergunta. mais desafiador. Tá triste, irmão? Eu? Tô não. Não, de novo. Ah, velho. É Enfim. porque a gente que entrevista, Pois é, mas eu adoro se perguntar. A gente tava falando do negócio celular antes de dormir, né? Mas é mais desafiador e mais maléfico antes de dormir ou acordar, na opinião de vocês? Eu acho que eu acordar. Eu também já, porque eu tava com o Léo estoico. Lembra lá no Sei dia do demais. evento do BTG? Eu tô conversando direto com ele. Exato, tá falando com o Léo, tô doido pra fazer a imersão dele lá, o trabalho dele, Aham. o curso dele. Mas ele fala muito sobre a questão do primeiro estímulo
Você tem que escolher muito bem o seu primeiro estímulo do dia. Ele dita o né, ritmo do seu dia, né? E várias vezes, especialmente aí, talvez nos últimos 5 anos, minha primeira coisa do dia era mão no telefone. Acorda Instagram. Cara, E parece que seu era de dia pegar começa... na hora que eu desligava o despertador, já era desligar o despertador e tava no Eu WhatsApp. fiz isso hoje de manhã. Eu faço isso também. Tá maluco, mas horrível, é cara, porque assim, horrível, quando você tá horrível. fora do ambiente, nós já estamos acordados, estimulados aqui, trocando esse papo. Eu falei, porque é realmente muito ruim, velho. Você já joga cortisol direto pra dentro. Sabe o que tá bombando de vender, voltou a crescer vendas nos Estados Unidos? Despertador analógico. Analógico. Sério? Sério, Ô, justamente irmão, por isso. E você acabou de ir no site, eu vou comprar um analógico. Pois é. Porque aí meu celular vai ficar mais longe. Bota na sala, Ele bota cara. longeaço e eu vou tocar. Mas é bizarro, eu acordo, cara, e se eu não abrir o WhatsApp ali pra ver se acontece... Eu sei que não vai acontecer nada de meia-noite às 6, né? Mas dá uma ansiedade absurda, cara, né? Dá demais. E aí o negócio é, quando acontece algo, você já recebe um primeiro estímulo negativo. aí já Cara, era. você abre o WhatsApp e tem ali uma mensagem ruim. Sei lá, alguma coisa de trabalho, de namorada, ou alguma coisa que, sei lá, cara, você não tá legal, família. Cara, primeiro estímulo, uma coisa ruim. Você ainda usa o Lohan, Demais, a gente ó. tá viajando, acho que voltando de Balneário, alguma coisa, e ele me indicou esse aplicativo, chama Screen Zen. E aí você coloca temporizador, mas hoje eu já entrei... Ele te faz uma Eu já entrei pergunta, 9 então, vezes hoje, velho, 20 Why am I minutos. checking? Tipo, pra gerar consciência, porque eu tipo, me peguei abrindo rede social sem perceber. Isso é importante? Em velho? qualquer momento que você tá parado, só assim, ó, tem um segundo Exatamente. de pausa aqui. Tá certo, hoje eu fiz um post Ó. na empresa e tal, mas hoje eu já entrei 9 vezes, assim... Olha Você isso olha aqui. pelo aplicativo, Olha isso Só aqui, que, ó. na verdade... ele olha pelo Esse aplicativo. aplicativo é surreal, porque, olha só, Como ele é que chama chama esse? Brain Rot. Brain Rot. Ele entra no seu celular e tal, e aí ele vai vendo o que você tá usando, né? E aí, quanto mais tempo você passa na rede social, o seu cérebrozinho ele vai atrofiando. Vai ficando burro. Aham. E aí, se você passa muito tempo no deixa eu anotar celular, aqui que eu vou no final do baixar. dia, o seu cérebrozinho tá Irmão, eu tô arrebentado. fudido. Porque, bom... Ah, rede velho, social- mas no seu caso, Guilherme, é diferente. Não, velho. irmão, é diferente. Mas tudo bem, você virou abre meu pra trabalhar, na hora que você então, vê, por você passou exemplo, meia hora assistindo exato, meme, velho. entendeu? Não, Esse mas, que é o por exemplo, problema. hoje Não, eu mas- entrei pra fazer um post específico. Escrevi e tal, não sei o quê. Então, cara, não necessariamente eu usei gastando esse tempo. Só que esse aplicativo, ele tem um problema que você pode usar 5 minutos e sair, que ele vai computar mais 20 minutos. ele Então, não computa. necessariamente eu já usei aqui 180 minutos Sim, do sim. meu dia, Mas é sacou? legal você botar algo Mas é pra legal porque restringir, porque se você estiver trabalhando e ele Ele te bloquear... gera uma camada de reflexão. Vamos supor, você Cara, tá, faz você tá de sentido fato mesmo. trabalhando, que deu 15 minutos, ele bloqueou, você vai simplesmente desbloquear e falar, pô, tô no lugar Total. certo. Agora, se você se perdeu com meme, cara, ele vai te trazer consciência, sabe? Legal. Não, cara, assim, Eu juro, vou- por mais vou ter que uma seja pausa meu... estratégica mas é o pra negócio comer um que eu falei. dadinho aqui, viu? É o Fica à negócio que eu vontade. falei assim, você fala assim, mas esse é o trabalho e tal. Cara, por mais que seja o meu trabalho, é o que o Lohan tava falando. Falou assim, não, cara, eu vou entrar aqui agora pra fazer um post. Eu entro no post, eu vou rolar o feed ali, pelo menos uns 5 minutos. Ah, pra mas é poder porque é ver a automático, galera. não tem Não é porque é como, meu velho. nome, mas muito. esse trem tá gostoso demais. É gostoso demais, velho. Eu já tô com hiperdosagem de dadinho aí hoje, que eu Não, já é muito comi bom. 25 gramas de creatina hoje. Mas, Lores, pra gente entrar na parte final, cara, hoje eu queria entender um pouco mais de rotina, etc. O que você traz disso dentro da sua vida hoje? Como é que é a sua estrutura? Como é que é a sua dinâmica entre, cara, relacionamento, espiritualidade, trabalho? Como é que você consegue... Eu não vou usar a palavra equilibrar, porque eu entendo que a vida ela é um eterno desequilíbrio. Eu não curto muito essa tese de equilibrar e tal, papapá. Tava até quem tava conversando, o Alexandre, pai do Iago. E aí eu Moreira. tava com ele, Alexandre Xandão. Moreira, Xandão, gente boa pra caramba. E aí foi o mais legal de tudo, cara, que o Xande... A gente tava até falando disso no almoço. Não sei se ele já compartilhou com vocês, o Babo sabe. Comigo, sim. Não sei se eu já falei contigo. Ele falou assim, cara, eu descobri a fórmula da felicidade. Aham, você compartilhou, achei Esse genial é e tô foda. replicando todo dia. Que eu conto isso pra todo mundo, cara. Eu acho isso legal pra genial. Fala aí que vale E a aí eu pena. vou Olha repetir o de novo corte, pra olha o quem... corte. Eu vou Olha o repetir corte. de novo pra quem tá assistindo. O Alexandre, e eu vou dar os créditos a ele. Eu não sei de onde ele Merecido, tirou, merecido. porque, pô, foi ele do caralho, merecidíssimo. O Alexandre, que é um grande amigo, mentor também, um cara super referência, ele fala que felicidade é realidade sob expectativa. Ou seja, quando a sua realidade ela é maior do que a expectativa, você está feliz. Quando a sua resultante ela é maior do que 1. Se ela é igual a 1, realidade sob expectativa legal, você tá ok também. Agora, o problema é quando a sua realidade é menor do que a sua expectativa e a sua resultante ela é menor do que 1. E isso te gera infelicidade ou frustração. Só que o grande
o grande ponto dessa história tá no seguinte: você pega felicidade dos outros da rede social e transforma ela na sua expectativa. Aí o seu denominador da equação fica gigante e a sua realidade não bate. Cara, e às vezes nem só de rede social. Do seu ciclo mesmo. Exato, exato. Porque a gente a gente não compartilha coisa ruim, não compartilha fracasso, não compartilha desafio. Mas assim, o automático, a gente falou muito cérebro aqui, naturalmente a gente se compara. Independentemente da sua nota de corte. Então assim, a sua nota de corte hoje pode ser, sei lá, um cara X. A minha nota de corte pode ser um cara mais baixo. Beleza, mas isso também vai pautar o seu limite e quão frustrado... O que vocês fazem? Vocês têm alguma coisa que vocês fazem assim pra reduzir esse nível? Algum exercício que vocês fazem assim pra buscar reduzir esse nível de comparação? Porque sabe o que é uma parada que me angustia, que a gente tava trocando ideia? Nós dois, a gente tá numa jornada nova, de novos empreendimentos agora começando. Sim. Novas jornadas, etc. Desafio forte. E aí, cara, poxa, é muito louco pra mim, assim, porque E aí o negócio de celebrar, né? Cara, pô, já vendi empresa, minha família fez uma condição financeira hoje que, poxa, super tranquila pra gente. Só que eu olho e falo assim, cara, parece que o passado não valeu e agora eu tô começando e eu olho pro Lohan e falo assim, irmão, mas o Lohan tem uma marca de 7 países, 350 pontos de distribuição e tal. E eu olho pra você, aí, você aí já... ele olha pra mim e fala assim, mas eu tô no digital com 130 mil seguidores e eu tenho 50 e eu queria estar lá. E aí o negócio fica, eu olho pro Babo e falo assim, cara, mas o Babo tá num ecossistema de relacionamento muito mais massa do que o meu e o cara é muito mais bonito do que eu, mais elegante do que eu. Olha que doideira esse negócio. Cara, vamos lá, rapidão. Eu acho que a gente tem que assumir a premissa que a nossa mente nos sabota o tempo inteiro. E a gente tem que lutar contra isso 24 horas por dia. Meu irmão fala, meu irmão até fala alguma parada assim, tipo, que o trabalho é dor. E aí, assim, vai doer menos pra quem conseguir resolver as coisas mais rápido. Cara, o que eu tenho pra te responder sobre isso é o seguinte, Esqueci. É porque eu fiquei pensando... Costurou o início da resposta. O que você tá falando aqui? Não, eu falei das comparações, do desafio de se comparar. E eu perguntei se vocês têm algum mecanismo. Não, algum amigo meu, pode ter sido até o Lohan. Justamente por esse nível de comparação, se eu pegar esse meu ciclo da minha bolha mais próximo, eu até comentei, acho que no nosso... Pro nosso primeiro episódio. Tava todo mundo na casa do Phil, e eu cheguei atrasado porque eu tava num negócio do banco. Único de terno, todo mundo de minimalzinho e tal. Pediram comida pra ele, não pediram pra mim. E eu falei, porra, tomar no cu, velho. Mas eu não entendi o caso. Pediram comida pra ele. Porque é o seguinte... É porque eu cheguei depois. Chegou Eles depois, esqueceram que eu ia. Pediram não comida tinha pra confirmado, todo mundo. não tinha confirmado. E aí, quando eu cheguei, a eu comida olhei... era individual, tipo, era sei lá, um sanduíche. Foi tipo madeiro, hambúrguer. Só que aí eu olhei pra um pra um. E na época, hoje a gente tem amigos que não empreendem mais, mas na atual conjuntura ali... Todos eram empreendedores, sem sombra de dúvida nenhuma, enfim. Lembrei quem me ensinou. E aí, eu olhei e falei, caralho, velho, eu sou o único CLT aqui me fudendo, tendo que trabalhar de terno, insatisfeito, e não tô construindo meu sonho, sacou? Eu tô existindo e não, assim, viver ou durar, né? Aquela história. Eu tô simplesmente... durando, porque eu não tô vivendo a vida que eu planejei. Sim, concordo. Quem me ensinou? Lembrei, Dr. Alexandre, mais uma vez. Ele me fez traçar uma planilha com alguns comparativos de algumas coisas para chegar numa solução e falar, olha, Babo, você é isso. E não esqueça do que você construiu. A bagagem que você tem desde que você começou, ter morado fora, ter feito isso, aquilo, trabalhado em X e X empresas, não inibe o que você é hoje, velho. Se você está construindo uma empresa a partir de agora, beleza, mas a bagagem que você tem sobre o que você viveu, aí vamos lá, se a gente quiser comparar, o Loris não viveu. Ele nunca trabalhou de CLT numa empresa, ele nunca trabalhou numa grande corporação. Então a bagagem dele de conhecimento, que é do caralho, não tira nada dele, mas ela não pode ser comparada com a minha, porque elas são de fontes diferentes. E o dinheiro não pode ser o medidor desse termômetro. Corte aí, hein? Mas quer queira, quer não, infelizmente, seja lá a palavra naturalmente, velho. O dinheiro acaba sendo talvez uma parte da equação de comparação entre o sucesso de um e o eventual menos sucesso, não vou dizer fracasso ou insucesso, mas o eventual sucesso menor de outra pessoa. Só que é tão louco esse negócio de empreender, que você falou, só um adendo, falou sobre esse negócio assim, mas é porque eu tô aqui realizando o sonho de outra pessoa e tal. Meu irmão,
Empreender, tem muita gente que acha que é lindo demais, cara. Você tá que, maluco. porra, Não. mas é igual o Israel selva, fala. selva. É igual o Israel fala. É a arte de você se fuder todos os dias. É do Israel, acho que é essa frase do livro dele. Empreender é a arte de você... Do Israel da Melius. É a arte de você se fuder todos os dias e não parar. Cara, quer ver um exemplo bom do parar. que é empreender? Empreender é como se você estivesse correndo uma maratona, só que você nunca treinou um dia na sua vida, você não tem... Exato, você não tem playbook nenhum. Não, você não tem condicionamento físico, Não e aí tem você linha de tem que chegada conquistar ainda. esse condicionamento físico durante a corrida, sem descanso e sem saber onde a linha de chegada é. Trocar o muito pneu louco. com a roda andando, de fato. Eu queria mudar drasticamente o tema aqui. Vamos ir pra fechar pro último bloco. Lohan, qual foi a última vez que você chorou na sua vida? Nossa, o cara saiu Será da que água pro... Não, mas O cara é, fez velho. um turnaround aqui. Mas aqui é... O cara pegou aqui, empreender, agora vamos chorar. Bolsa de valores aqui, ó. A última vez que eu cortei cebola, tô brincando. Não, cara, Descobri um eu negócio. não O Lohan sei. chora pouco, Não, mas velho. é eu pior, choro corte pouco. também. Se você não quiser chorar cortando cebola, enche a boca d'água. A Brenda até Não, olhou cara, ali. eu já testei, Eu já não vi o funcionou. palito, não funciona. Não Que funcionou. isso comigo funciona da boca d'água. Eu já Sabe o que botei que o palito funciona? Mas na sabe o que boca. você faz Sabe o que que errado? funciona? Sabe o que você provavelmente faz errado? É porque você começa a mexer na cebola antes, aí você põe água na boca. Você tem que, cara, nem chega na cozinha, Já enche põe a água na boca boca. d'água. Antes de você chegar na cozinha, enche a vou boca testar, d'água. eu vou testar. Aí você chega na cozinha, aí você começa a Não é Sabe o que possível, funciona? mano. Óculos de natação, ó. É, tipo isso. Colocou. Se bobear de mergulho, porque vem... Eu não sei, mas dizem que vem pelo olfato, né? Não é porque Não, acho agride que é os do olho olhos, eu mesmo, acho que é cara. pelo É olfato. no sei, olho. eu não sei. É no olho. Eu não Bota sei. um óculos de natação pra você ver. Depois joga no chat Eu já GPT. testei. Tá, mas assim, qual que foi a última vez que você Porque a chorou? Brenda pirou no assunto aqui agora. Quero Ela saber, até emocionou velho. aqui. Nós estamos É falando porque- outras coisas. Ela... será não, que é- mas cortar cebola eu quero participar aqui Nossa, da a discussão. gente foi de tudo, de choro pra cebola, Não, né? isso porque o tempo é curto, senão Exato. tinha muito Não, mas assunto. vai lá, porque nós Cara, temos que eu entrar não na sei última te parte. responder essa O Lohan pergunta. chora pouco, Juro velho. por Ele Deus. chora bem pouco. Eu juro por Deus que eu não sei responder essa pergunta. Ah, eu lembro. Eu tava junto. Casamento do Dani. foi mesmo. Nossa senhora. Dani choradeira e Ah, Lohan, homem é. bêbado, né, cara? Abraçando, É. chorando pra Foi, Lucas. Foi. Pô, aquele Ele é dia foi paciente tão do bom Lucas. que eu nem precisei chorar mais, tá vendo? É, pois é, botei pra fora. Mas ali. ele era um choro de emoção boa, assim, de estar Era com a muita galera. coisa. Eu e é o Babo tem uma, a gente tristeza, tem uma alegria. história compartilhada ali de paz, né, Babo? É, de vida, Sim, de sim. história de vida mesmo. Exato. E aí, juntou os dois, mais o Nossa, álcool. irmão. É, foi foi bom foda. demais. Homem chora, Babo? Eu choro, velho. Eu não tô nem aí, velho, irmão. Quer ver igual- eu é chorar, igual o cara? cara Bota da- um filme de drama, eu choro mesmo, por isso que eu não assisto. Como é que você falou do homem que não fala que o outro é bonito e tem masculinidade frágil? Frágil, O homem homem fala fala, eu não choro, eu sou fodão. Irmão, tem coisa errada aí nessa história, tá? Exato. Mas vamos lá, irmão. Pra gente fechar, assim, eu queria que você compartilhasse conosco os seus principais... Eu sei que isso é muito retórico, talvez em todo podcast você traz essa visão, mas pra gente deixar... Porque a gente sempre tem na parte final um game aqui, mas eu queria que você deixasse, cara... O que você acha, quais são os... Lá no início da conversa, você falou sobre valores. Falou assim, cara, os valores, etc. O que você tem como os seus valores mais fortes que sustentaram a sua jornada até aqui, que você deixaria como mensagem caminhando pro final, de que, cara, você fala assim, isso, Tipo a sua me tríplice. trouxe até aqui. Me trouxe Perfeito. até aqui. Cara, eu acho que um valor que você tem... Na vida a gente precisa ter valores inegociáveis, né? Quais são esses aí que eu ia Então, chegar nisso? pra mim, assim? cara, é não pegar atalho. Eu acho que a gente não precisa buscar nenhum atalho desnecessário. Às vezes a gente fica buscando muito... Todo mundo, por exemplo, me pergunta qual que é o segredo do marketing, qual que é o segredo daquilo. Você não precisa do atalho, cara. Você só precisa começar, sabe? E o processo, ele vai te mostrar as respostas que você precisa. Porque eu até sou muito contra... É óbvio que planejamento é muito importante, mas eu sou muito contra planejar demais. Porque a gente tenta visualizar algo que a gente não tem a capacidade de visualizar ainda, né? E na vida a gente precisa só enxergar o próximo passo. Então, com o primeiro passo, você já vai chegar um passo mais longe. O segundo passo, você vai chegar 2 passos mais longe, né? Isso é traduzido nos seus produtos. Exatamente. E aí, um valor que para mim também é inegociável, que a gente já falou, é o de fazer o simples primeiro, né? Mas eu acho que em valores mais pessoais, assim, eu acho que o respeito e a confiança são 2 valores muito importantes. Porque são valores que, uma vez perdidos, eles não são plausíveis de serem recuperados, sabe? Legal. Acho que para mim, negociáveis seriam esses. E como que você olha isso dentro da última pergunta dessa parte? Como é que você olha isso com as pessoas que você vai contratando? Como é que você consegue descobrir esses seus difícil, valores cara. inegociáveis nas pessoas que você está trazendo para perto de você?
Cara, eu olho muito, eu faço muita pergunta sobre comportamentos, assim, né? Por exemplo, eu fui contratar pessoas para o time comercial, eu fiz um gabaritozinho de comportamentos vencedores. O que uma pessoa para trabalhar nessa área ela precisa ter? O que é um comportamento vencedor? Tinha um fator que eu coloquei que era inteligência, mas não é inteligência de ser uma pessoa inteligente, mas a pessoa para vender meu produto, ela tem que saber bater o olho aqui, entender o produto rápido e me vender esse produto. Aí eu fazia um teste para ela, botava um print assim da instrução de um produto por 2 minutos, tirava da tela e ela tinha que me vender aquilo. E aí, pelo comportamento dela de como vender... Inteligência de improviso. Exato. Ia Isso é legal, pegando velho. esses comportamentos, né? E valores da pessoa a gente conhece muito na prática, né? A gente consegue fazer uma certa triagem ali na hora de contratar alguém, mas é no dia a dia que a gente realmente conhece. Porque é muito diferente a pessoa falar que ela tem um valor e de fato ela ter o valor, sabe? Só que nessa linha de tendência comportamental, qual que você acha, assim, tendência comportamental humana que você acha que hoje é superestimada? Aliás, que é subestimada? De tendência subestimada? Como assim? Uma tendência comportamental que você acha que hoje é subestimada, que eu acho que é importante, mas que não se dá a devida atenção. Eu acho que é a capacidade de ouvir. Porque escutativa. A pessoa que ela... O cara vai entrar no meu nicho mesmo. Eu sempre falo, cara, os melhores comunicadores são os melhores ouvintes. Total, cara. A pessoa mais sábia da mesa é a que menos fala. Exato. Sempre. E a gente ouvir, você é capaz de aprender com qualquer pessoa, sabe? Tem muita gente que às vezes... Até exemplo, né? Visão política. Chega uma pessoa que tem uma visão política oposta à sua. A partir do momento que ela fala que ela tem visão política oposta, você não escuta mais nada. Mas, cara, essa pessoa também tem coisas pra te ensinar, sabe? Você sabe que, olha que caso legal, vou lá do Gustavo de novo, que ele contou esse caso de novo. O Gustavo teve no Vale do Silício recente, e ele tava com o Satya Nanda, que foi presidente da Microsoft. Não sei se ele ainda é o presidente da Microsoft, mas ele foi. O indiano. Foi presidente da Microsoft. E aí, dentro da jornada deles lá, no curso que ele estava fazendo lá no Vale do Silício, sei lá o que era, ele conseguiu 1 hora de mentoria com o Satya Nanda. Aí ele contou o caso, né? Ele falou assim, cara, vou chegar lá, vou amassar o cara para poder perguntar tudo para ele. Sentou lá, era 1 hora de construir com os participantes. O Satya Nanda deu 1 hora individual lá com a galera. Aí ele contando, sabe o que o Satya fez com ele? Escutou. Ficou 40 minutos perguntando pro Gustavo Caetano. Perguntando para ele. Coisas sobre... Então, ele tava genuinamente interessado, né? Genuinamente interessado. Aí olha a doideira, né, da habilidade. Você fala assim, mas é o Satya Nanda que fala o nome dele mesmo. Você fala assim, mas é o Satya Nanda, o cara deve ter todas... Você vai no cara, o cara deve ser um oráculo. Você fala assim, esse cara tem todas as respostas do mundo. Aí o cara, presidente da Microsoft, uma empresa trilionária, o cara passa a maior parte do tempo com as pessoas fazendo perguntas. E aí o Gustavo perguntou pra ele isso. E ele falou assim, é exatamente por isso que eu faço perguntas, que é a minha melhor forma de aprender e desenvolver é fazendo perguntas para as pessoas. Aí o cara chegou na posição de, cara, CEO da talvez uma das empresas mais valiosas do mundo, e o cara continua fazendo pergunta. Cara, eu já li isso em vários livros de gestão, de que o melhor gestor não é aquele que tem todas as respostas, mas o que sabe fazer as melhores perguntas. Isso é muito verdade, porque um bom gestor, ele não tem que saber de tudo. E ele, inclusive, ele pode aprender com o time dele, tudo também, não. Pelo contrário. Mas se ele souber extrair o melhor das pessoas, o que torna um gestor bom é isso. Mas é saber extrair o melhor das pessoas. Pro gestor também a humildade conta muito, porque chegar e falar, cara, eu não sei sobre isso, mas eu vou buscar informação, é extremamente importante. Você fala um pouco disso. Exato. Porque o que tem de gestor sabichão e que, né? A Brené Brown, ela fala sobre o poder da vulnerabilidade, que é uma grande máxima dela, que é você se colocar na posição de, cara, realmente, que eu tenho um desafio e eu tô buscando caminhos aqui, respostas junto com vocês. Eu vi, acho que, não sei se foi o Steve Jobs que falou isso, quem que falou isso, mas, cara, você contrata uma pessoa, é pra ela trazer as respostas, né? Então, se você quiser ensinar tudo pra ela, por que você tá contratando ela? Exatamente. Né? Você tem que contratar ela pra deixar ela fazer o trabalho dela. Se ela não souber nada que tem que ser feito, então você contratou a pessoa errada. Vamos para a última parte aqui? Vamos. Que agora tem 2 coisas, na verdade. Na verdade, vamos pro jogo primeiro. Vamos para a primeira. Nós temos aqui, Lores, uma parte final que a gente faz um jogo interativo, só que é um jogo que não vale pensar muito. Você já assistiu alguns dos nossos episódios, difícil pra caramba. Mas a gente sempre vai dando uma adaptada aqui a depender do convidado. Deixa e aí a gente tem... Escolhe qual que você quer fazer, eu vou fazer. Eu vou fazer outro. Então vamos lá, eu vou entrar no das manias aqui. Pode fazer o da mania, então. Mas assim, na real, o Escolha Rápida,
Deixa eu ver, é porque acho que dá pra... E aquele deixa eu ver esquema aqui. do Domingão eu vou deixar contigo, né? Beleza. Aquele do Domingão Não, é não, contigo? tranquilo. Deixa comigo. Então, beleza. Então, eu vou deixar o esquema do Domingão Esse é o contigo. momento mais tenso do podcast, Eu vou galera. deixar o esquema do Domingão. Então, vamos lá. Deixa eu fazer aqui. Tá, eu vou fazer o preenche aí sem pensar, você faz esses outros dois, pode ser? Tá bom, vamos lá, então. O que as pessoas não percebem sobre você logo de cara? Cara, eu acho que aqui eu sou mais introspectivo, talvez. Qual que era o seu apelido na escola e por quê? Nunca tive apelido. Nenhum? Nenhum. Meu nome é difícil, né? Lohan. Lohan pra ele. É Loris. Mas, nossa, Schmidt. eram poucas pessoas que me chamavam de... variava muito. Tinha mas Lohan, tinha Lô, tinha Schmidt, tinha... Pô, nunca tomou um bullying com um apelido, não? Não. Nós já tomei vários. Tá na Jura, Homem Melancia. Hulk, já foi chamado de Hulk. Meu amigo, isso aqui é foda. Olha, melancia é muito Isso bom, é foda, cara. velho. Isso é foda. Eu já fui bulinado pesado com isso aqui, velho. Qual música que você ouve escondido que você não admite? Nossa, cara. Velho, eu tô ouvindo country americano. Country Gosto. Bom pra americano. caralho, não tem que Gosto. esconder isso não, é ótimo. Nossa, peculiar. Gosto. Eu escuto. Detesto. Qual hobby você sempre quis começar, mas nunca ou ainda não teve coragem? Pilotar, com certeza. Pilotar? Nossa, puta Kart, merda, carro, qualquer É um coisa. absurdo. Qual que é velho. o seu medo mais irracional? Medo mais irracional, cara. Nossa, de comer alguma coisa e passar mal. Ué, mas você não teve o caso lá da... A mulher esquentou seu cara já salgado. vai- 40 cara já eu foi já pra tive tanta Tailândia? intoxicação alimentar, já quase morri na Indonésia. Você tá maluco? Toda vez que eu vou comer alguma coisa, eu penso, caramba, isso aqui tem que fazer bem. Qual hábito estranho que você tem que você nunca contou pra ninguém? Cara, eu gosto de deitar no chão, às vezes, quando eu tô cansado, eu chego em casa, deito no chão. Lu E também. fico, tipo, 5 minutos, assim, estado Cara, eu vegetativo. também tenho super esse, eu gosto pra caramba. É muito bom, cara. Parece que se dá uma aterrada, né? Não Eu sei às vezes deito explicar. com meu cachorro no chão. Aham, não, aí é No chão maravilhoso. com ele. Mas assim, é Eu deitar e ficar chego- do lado é, mesmo, assim, exato. sacou? Eu chego em casa e já pulo no chão pro cachorro vir. Se sua vida fosse um filme ou uma música, qual que seria a trilha sonora que você escolheria? Acho que jazz. Jazz? Jazz. Por que Frank jazz? Sinatra. Ah, me passa uma coisa chique, boa, cara. velho, é me clássico, passa uma vibe chique. boa, sabe? De, sei É bom lá. também, eu O adoro que escutar você jazz. faz quando ninguém tá te olhando? Que eu Nossa, cara, eu tento fazer tudo que eu deveria fazer quando tivesse plateia, que eu acho que é muito importante. Ó, brabo essa, hein? Pô, baita resposta. Baita resposta. E qual aventura você ainda quer viver antes de morrer? Cara, eu tenho muita vontade de... Tirem as crianças da sala! De do Tô nada... Você tá lembrando da porque você tá lembrando da amiga, né? Que eu falei amiga do primeiro E episódio. eu ainda falei que eu já realizei Pior que eu tô vários, conseguindo... aí fudeu, eu velho. tô conseguindo imaginar o que poderia ser. Eu vou mandar pra minha futura namorada. Não, aí viu? depois que eu percebi que eu tava gravando, eu falei que eu já realizei parte desses sonhos. Eu falei, meu Deus, o que qual eu aventura falei? você- velho? Cara, sabe o que eu tive vontade de fazer? Do nada, tipo assim, tirar o celular, comprar uma passagem aérea sem planejamento nenhum, ir pro aeroporto direto, sem bagagem. mala, sem nada. Meu e sonho é só fazer ir, isso. tipo Massa, assim, massa. muita vontade de fazer isso. Rápido agora, em papum. É bem papum mesmo. Bem papum. Correr risco ou jogar seguro? Risco, Recomeçar aos 20 ou aos 40? 20. Networking ou estudo? Puta, estudo, cara. Caralho, primeiro cara que responde Primeiro que essa responde aqui. Estudo, sabe por quê? Pode justificar ou Pode, tem que ser rápido? Pode? Não, nesse caso Não, com pode. estudo você vai conseguir atingir lugares de network muito melhores. Porrada, hein? Meio causa e consequência. Exatamente. Justo. Mas por que tem gente que compra network, então, talvez? Também? O que adianta você chegar numa roda de network e não ter nada pra oferecer, cara? O network é muito mais sobre o que você consegue oferecer pro Exato. outro do que o outro pode fazer por você. Mas aí depende do tempo de vida. Por exemplo, hoje você já atingiu um nível de conhecimento, obviamente você não vai estagnar, mas que te permite focar só em network, por exemplo. Que vai te ajudar a ser parte disso tudo. Então sim, essa não, pergunta porque ela é meio dependendo dupla. do network, eu não consigo acessar ainda também. É, Entendeu? tem isso Sempre também. vai ter um network que você não consegue acessar ainda, cara. Mas você tem que ser um pouquinho melhor todo dia. Rotina ou improviso? Rotina 100%. Praia ou montanha? Montanha. Otimista ou realista? Otimista, hiper otimista. Ainda mais da mãe dele, viu? Da É. mãe, Hiper da mãe otimista. dele. Até demais, eu acho. Perfeição ou velocidade? Essa é difícil pra mim porque eu tendo a perfeição, cara. É, Mas se eu tivesse que ser extremamente racional, perfeccionista. eu falaria velocidade, porque eu sei da importância. A velocidade sempre ganha. Sucesso é uma O velocidade. Dudu é velocidade, Velocidade puríssima, pura, né, velocidade. velho? Acho que é por isso que deu um match muito então, bom. pois é. Você traz um pouco o outro lado. Muito mais. O Dudu, Exato. na hora que você fala, vamos fazer, ele fala, tá pronto. Mas é algo que eu tenho trabalhado, porque, cara, sucesso é uma velocidade e eu tenho repetido essa frase pra mim várias vezes, e é muito verdade. Sucesso é uma velocidade? Sucesso é uma velocidade. Nossa, do caralho. Uma escolha para sempre: ser jovem com pouco dinheiro ou velho com muito? Cara, jovem com pouco dinheiro, porque fazer dinheiro é sempre possível, mas a juventude você não recupera. Poder voar ou ler mentes? Ler mentes. Voltar no passado ou antecipar o futuro? Voltar no passado, viver é bom demais. Massa.
Ó, fenômeno. Acima. Cara, vamos lá. Vai lá, porque nós temos um eu vou domingão fazer, aqui eu vou ainda, fazer hein? assim... Domingão, cara, eu tô até... O que pode ser isso? Não, quer saber do negócio? De jogo tá bom. Tá bom? Você quer passar pro Domingones? Lohan, você está no arquivo confidencial. Tô brincando, cara. Cadê o vídeo aqui? Bota o Vou Faustão chorar aqui na depois tela, de... bota. Depois Cara, de dois não, anos. eu vou ser bem sincero aqui sobre o que aconteceu e como... E nada disso estava programado, tá? Surgiu ontem. Mas eu conversei com uma pessoa Surgiu que assim... Que me respondeu com uma naturalidade que me impressionou. Tipo, eu fiquei assim, impactado. Eu falei, eu vou ler isso pra ele, pedir autorização, e a pessoa falou, claro que pode. Eu perguntei pra essa pessoa a seguinte coisa. Não, e foi assim... Foi A gente tava aleatório. trocando ideia ontem lá, porque a gente faz uma weekly do K-Cast toda quarta-feira, 5 da tarde. E a gente tava trocando ideia e tal, veio esse assunto, veio o Lohan, veio não sei o que, visita, pá. E aí chegamos nisso aqui. Então existe o Como falei? Arquivo confidencial, ô louco meu! Essa fera aí, bicho! Olha só. A Garena deve ter estourado o ouvido foi, dela ali. estourou? Acabou de explodir o ouvido dela ali. É ficar esperto. Mas assim, eu queria que... desde que você tá junto com essa pessoa... Tô dando spoiler? eu queria... como é que você contribuiu com a evolução dela como pessoa? E eu adorei a resposta, porque foi extremamente espontânea. E aí, na verdade, é o seguinte, o Babo recebeu a resposta, aí a gente tava No trocando meio da nossa ideia. Não, reunião. você fez a pergunta, então. Fez uma pergunta. Eu falei, velho, como é que ele contribuiu? Porque assim, eu sei te falar como é que você contribuiu com a minha evolução, como é que você contribui, beleza, mas eu queria saber de uma pessoa que tá com você todos os dias. E assim, foi assim, não tinha o objetivo de eu ler nada pra você, era pra eu absorver o conhecimento e traduzir isso em alguma pergunta, mas aí eu falei, não tem jeito. E a gente discute o que a gente vai perguntar e tal. Foi Só que aí quando ele me contou, eu falei, irmão, vamos levar isso não lá. tem como. Aí eu pedi autorização, tá tão falou, brabo claro que pode. tem que levar isso lá. Mas, vamos lá. Então foi a mensagem escrita sobre você, que a gente vai, o Babo aqui, vai intermediar a leitura pra você. Nossa, essa pergunta é difícil responder em poucas palavras. O Lohan transformou por completo a minha forma de ver a vida. Me ensinou que a resiliência é o único caminho para a realização e que eu posso errar e recomeçar quantas vezes forem necessárias e que mesmo na falha merecemos continuar acreditando no nosso potencial infinito. Ele tem essa forma disciplinada, mas ao mesmo tempo doce e esperançosa, de olhar para a vida, para as dificuldades e para os processos de amadurecimento de cada pessoa. E isso faz com que ele realize tudo o que ele quiser, e ele segue sendo uma pessoa humana, respeitosa, generosa, leve, apesar de tudo. Ele faz essa mágica de transformar disciplina e método em amor e realização, sem criar expectativa e respeitando o fluxo natural das coisas, mas com muita esperança. É realmente de outro mundo. Então, isso quem mandou foi a Lu. Obviamente. Caralho. E assim, foi impactante porque foi a resposta natural que ela deu sobre como é que você transformou a vida dela. E é nítido, isso aqui é você, pode ficar emocionado. Sabe que ele vai chorar? O cara querendo fazer chorar, né, cara? Depois de tempos. Não, a ideia não foi essa, mas é porque foi bonito mesmo. Aí quando você vê ela Obrigado pelas hoje... palavras, amor, te amo. Não, eu dar um beijão nela, um abraço, porque foi lindo. Animal demais, você cara. é assim... Obrigado. Tem mais alguma coisa? Não, irmão, o que a gente tem aqui hoje Queria mais uma hora de conversa. O que a gente tem aqui, mas... que você falou da palavra que eu carrego muito pra mim, é gratidão. Eu sou muito grato por esse momento. Eu sou grato que a gente teve um jantar muito bom lá em São Paulo, recente também, que a gente, Todo mundo que vai pra São Paulo jantar e janta com o Lohan volta falando que foi muito bom. Toda vez que eu vou, isso acontece. Japonês lá, foi bom pra caramba depois que a gente se encontrou no evento. Sou muito grato, cara, você também ter vindo aqui a Belo Horizonte esse final de semana para o podcast, pro meu treinamento. Exato. É muito sobre honrar as pessoas, honrar os amigos. E, cara, pra mim aqui é muito surpreendente, porque, bom, a gente teve relacionamento, assim, a gente se aproximou, etc. Eu te conheço, a gente estudou junto. Mas a gente ficou também
um bom tempo aí sem se conectar de forma tão próxima. E aí hoje eu tô dividindo essa mesa aqui contigo, com o B. Cara, e aí tem um time aqui, a Nanda, a Grenda também acompanhando. Mas, cara, a vida dá voltas muito legais e coloca pessoas muito espetaculares de volta, talvez, no nosso caminho. E acreditou na gente também. Exato, acreditou dia, no projeto, acredita na gente. Esse aqui vai ser o maior podcast do Brasil, não tem nem dúvida. Exato. E, cara, a minha palavra hoje pra finalizar o podcast é gratidão mesmo. A você e ao B também, assim, porque muito da gente tá aqui é da conexão que eu e o B tivemos, que a gente fortaleceu recente, a sua vinda aqui que a gente fala dela desde o primeiro episódio também. E, cara, pra mim, acho que hoje o que eu escreveria ou vou escrever no meu livro lá da gratidão, no meu caderninho da gratidão, é gratidão pelo momento tão especial que a gente teve aqui ontem, que transcendeu o profissional, a amizade, os sonhos, os medos, os projetos, as angústias, e que seja o início de coisas muito maiores, tanto na sua vida, na minha vida, Amém. E na vida do B, e da Grenda e da Nanda, que estão aqui nos acompanhando também. Eu sou chorão, né? Não, tô zoando, não vou chorar, não. Mas de fato, eu faço das minhas as suas palavras. A gratidão é, obviamente, por você também, né? Por tudo que a gente tá construindo junto, mas, cara, esse cara aqui, você vê como eu falo dele, né? Eu falo bastante do Lohan, mas obviamente que com uma admiração muito profunda. Obviamente ter aqui é conclusivo de que, porra, conseguimos trazer o cara aqui. Exato. Mas é satisfatório pra caralho pra mim, velho. Porque, assim, poderia tranquilamente ser uma mesa de bar aqui, trocando ideia, daria pra ficar horas falando sobre coisas. E te conheço a fundo, então realmente foi difícil a gente, vamos seguir, não vamos seguir. E acho que foi gostoso o papo, espero que você tenha gostado. E uma última que reflexão. venham próximos episódios. Antes do Lores fechar, uma última reflexão que eu falo sobre vocês, tá? A amizade de vocês é muito linda. A amizade de vocês é muito genuína. Eu sei que eu também tenho amizade com vocês, mas a amizade de vocês eu entendo que ela é um nível acima, vocês têm uma amizade muito forte. O Babo sempre fala de você mesmo com muito carinho. E pra mim a amizade de vocês é inspiração, de verdade. Então, valeu, irmão, que vocês cultivem sempre muito isso e que transbordem isso pra todas as outras amizades aí que vocês também desenvolveram. Obrigado. Com certeza. Não, cara, eu tô até sem palavras aqui. Eu esperava esse fechamento, não. Segurando o choro aqui, mas feliz demais de ter compartilhado esse momento com vocês. Eu também estava muito animado de vir aqui. Acredito demais no projeto, em tudo isso que vocês estão construindo. Admiro demais vocês como pessoas, como empreendedores, como seres humanos também. E eu acho que a gente precisa de mais iniciativas assim disruptivas que tratam assuntos extremamente complexos e profundos com naturalidade e de forma muito divertida. Então, o que vocês estão fazendo, eu acho que vai ajudar muita gente e vai trazer muito resultado, não só como trabalho, mas de inspiração e atingimento na vida das pessoas. Então, continue contando comigo pro que der e vier. Estamos aí para se ajudar sempre, né? Acho que o empreendedorismo demanda isso, né? E quanto mais a gente tiver pessoas próximas ou até que não estejam próximas, ajudando, acelerando, a gente vai criar um ecossistema cada vez melhor, né? Vamos incentivar a empresa dos amigos e comprar, mesmo que você não use o produto, mas de qualquer forma, para mim, é um privilégio muito grande. Se eu pudesse, eu teria vindo antes. Sentar nessa cadeira aqui com vocês é uma alegria enorme. Poder trocar essa ideia. Nós vamos fazer mais vezes, com certeza. E é isso. Obrigado demais pela mensagem. Obrigado, meu amor, pela mensagem. Babinho, você é um cara que, muito mais que amigo, é um irmão. E nós estamos juntos pelo resto da vida sempre. Miguelmão, estamos juntos aí demais. Exato. Nós conectamos muito forte aí, recente demais, também. Cara. Pra muitas coisas boas. E é só o começo, eu tenho certeza. Acho que, além do podcast aqui, tudo que vocês estão construindo tá incrível, é uma jornada maravilhosa. E é isso, cara. Eu acho que o empreendedorismo, no final das contas, ele tem que ter um impacto, né? Que seja a pessoa ter o prazer maravilhoso de tomar um gole de um desenchapajé gelado. Ou ouvir uma conversa aqui de sei lá quanto tempo que a gente está conversando e se divertir com a gente e aprender uma coisa boa. Mas é isso. Empreendendo e impactando a vida das pessoas que a gente vai mudar o mundo um pouquinho de cada vez. E esse foi Lohan Schmidt, Bernardo Babo e Vitor Guelma no K-Cast. Tamo junto, irmão. Valeu, Tamo junto, obrigado, gente. Até a próxima. E se você curtiu, curta, compartilha e comenta. E o cupom Desinchar Super Nutrition, KCast. Tudo maiúsculo, entra lá. Bora. Valeu, turma. Um abraço, até a próxima.